Cara, essa era uma pergunta que, inclusive, eu É, assim, qual que foi o momento que você falou, tô cego? isso. Eu lembro que eu tava no. Eu cantei no Gideões 2 anos. Eu lembro que eu tava no púlpito Você do tinha quantos anos? Gideões. Eu tinha 11, 12 anos ali. 11, 12 anos, é. Por aí. Exatamente isso. E aí eu lembro de olhar assim pro chão e falei, cara, eu não tô conseguindo mais identificar essa cor. Aí eu saquei, mano, tô ficando cego. Que bênção. Aí foi isso, cara. Mas assim, eu também não me recordo de ter dilemas. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boaron, serei mais uma vez o seu anfitrião para esse bate-papo, para essa conversa de hoje. Estou aqui com um convidado muito especial, muito especial. Você já viu aí na thumbnail, já viu na capa, você sabe que você vai gostar desse episódio. Antes de nós irmos para o convidado, vamos fazer aquele nosso combinado? Já deixa a sua curtida, você já sabe que você vai gostar, você viu quem tá na capa. Curte aí o episódio, já compartilha com seus amigos, para que eles possam ser abençoados por essa conversa. Aproveita, verifica que se você está inscrito ou não no canal. Estando inscrito, você recebe sempre aí os nossos conteúdos. Temos vários episódios aí abençoados. Pastor Paulo Borges Júnior, Pastor Davi Lago, Pastor Luciano Subirá, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Pastora Gabriela Lopes, Ângela Cirino, Pastor Mark Anderson. É muita gente. Então, é isso. Se inscreve aí. Sem mais delongas, vamos pro bate-papo. Vamos pro bate-papo. Meu amigo Luan Cruz. E aí, mano? Tudo bem? Como é que você tá? Privilégio. Cego, né? Começou. Não tem. Você sabe que eu sou assim. Você me chamou, você sabe que eu sou assim. Cara, vocês não estão entendendo o que foi a conversa. Privilégio tá aqui. Não, os bastidores são dignos de um processo do Ministério Público. Um processo? Cara, é digno de perder ministério. É São digno com vários anexos. de- Isso. Não, Cegofobia. você tá doido. Eu acho. doido. O que foi falado aqui antes Não, pode ir pro ar. não pode. São coisas imensuráveis que não são dignas. Se controle, pelo amor de Não, Deus, com me certeza, ajuda. mano. Eu não me enxergo, mas também não é pra tanto exagero. Que privilégio estar aqui. Cara. Você sabia que era meu sonho vir na Family, mano? É mesmo, cara. Sério, cara. Que Aí, bênção. Que bom que hoje eu tô no podcast da Family, né? Glória a Tô Deus, feliz glória a por Deus. isso. E você tava com a gente na vigília também. Eu te conheci na vigília. Foi mês passado, né? Foi. Mês passado. Foi mês passado. Que a gente recebeu a Get. Exatamente. E aí você tava ali, a gente conversou. Isso me lembra muito do meu começo. Seu começo, né? Humilde, Uhum. simples. Com certeza, Né? mano. Igrejinhas pequenas. Isso. O ministério que tá começando a deslanchar. Muito bom. Não. Eles vão chegar no seu nível. Vão. Se Deus quiser, a gente vai. Glaucoma, uma míope, de repente, Essa parte não. vão. É isso aí. Um abraço. Luan, cara, eu queria falar contigo hoje aqui. A gente até começou um pouquinho antes do podcast e eu falei, não, calma, Tem que segura aí. segurar, mano. Segura aí, senão Não. daqui a pouco não tem o que falar no podcast. Eu queria ver contigo, entender melhor. Queria ver comigo. Eu também queria ver contigo, mas não vai estar dando, mano. Infelizmente, já começou errado, velho. Ai, E essa era fácil de não cometer, mano. Acho que você planejou, isso foi de propósito, ruim. não foi. Mas vamos ver junto. prometo. Vai, vamos ver comigo. Eu queria falar contigo, Obrigado. discutir contigo sobre quem é Luan Cruz. Se você pudesse se apresentar, quem é você? Eu poderia muito bem ler aqui seu release, até peguei aqui, né, sobre umas informações suas, mas eu acho que nada mais justo do que você dizer quem é você. Uau. Quem é Luan Cruz? Luan Cruz é um rapaz latino-americano. Não vou fazer essa referência, não. Ah, meu Deus. O Luan Cruz é um moço de 21 anos de idade hoje, na gravação desse podcast, né? Porque vai ficar pra posteridade aí, tem que especificar. É isso. E baiano, canta, compõe, faz muita coisa que todo mundo vê, mas para além de tudo isso, o Luan Cruz é alguém que pelo menos tenta se submeter à vontade de Deus, sabe? Tá humilhado ali perante ao Senhor e é um cego de Jesus, um servo cego de Jesus. É o que eu tento ser. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Não sei É se isso aí. foi, o release tava melhor. É isso que eu queria, é isso que eu queria. Obrigado. A sua... Eu vou... Eu Mano, ia falar a sua visão. tá bom, mano. Ai, desculpa. Eu te transferi depois dessa unção do Eu queria a sua percepção sobre tá si mesmo. bom, É isso obrigado. mesmo. Agora, você mencionou aí, baiano. Né? Baiano, Como pai. que foi? Você nasceu na Bahia e ficou lá até quando? Eu nasci na Bahia, no interior da Bahia especificamente, numa cidadezinha Serrinha, né? Serrinha. Ninguém conhece. Todo mundo pergunta onde é que você mora. Eu falo todo empolgado, Serrinha. Beleza. Nunca ouvi falar. 200 km de Salvador. E
Pequenininha, quantos habitantes? Cara, 100 mil habitantes hoje. Olha só. 100 mil É tão habitantes. pequena assim, Não, então. ela é bem relevante lá. Uhum. Na referência, em algum sentido. Nossa, Deus, não posso falar muito. Mas é isso. E aí eu nasci lá. Morava especificamente numa zona rural de Serrinha. Fica a 18 quilômetros de Serrinha. Ou seja, além de morar numa cidade que é longe de tudo, eu morava longe da cidade que é longe de tudo. Rapaz. Isso, tão O que tinha distante. na região ali? Mato. Tinha alguma fazenda perto? Pelo Não, menos, ou não é fazenda, é mais povoado, né? Povoado, Isso. Então você nem morava em Serrinha, você morava Na ao zona redor. rural, que a gente costuma chamar carinhosamente de roça. Na roça. Na roça, Muito pai. bom, muito bom. E eu me criei ali, cresci ali, né? Nasci em Serrinha, me desenvolvi ali na zona rural de Serrinha. E mês passado eu me mudei pra Goiânia. Pra outra roça ou não? Tá vendo? Quase Não, te peguei. mano, não pode falar não isso. Posso. Não, eu posso. Eu sou goiano. Não. Não ouse falar mal na minha Beleza, Goiânia. não, tranquilo. Ó, mas e aí você veio pra Goiânia, mas até então, né? 21 anos, você viveu toda uma vida ali. Como que foi a sua infância? Como que foi sua criação lá em Serrinha? Você tinha muito contato com a natureza? Você congregava onde? Como que era a sua vida, assim, sua rotina? Me conta a sua rotina, criação lá em Serrinha. Tá, meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Congregações, assim, lá na roça mesmo. Então, minha criação na infância sempre envolveu esse contexto, né? De igreja, de estar ali vendo eles servindo, de presenciar a missão e tentar mexer com a música. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas é porque uma coisa sempre tá anexada a isso. Sim. Tá tudo sempre muito relacionado à música. Uhum. E aí, contato com a natureza, né? Eu nasci com glaucoma, então eu nasci enxergando 20%. Era uma visão que dava pra eu andar um pouco. Uhum. Não vou dizer que eu não me arriscava a andar sozinho na cidade, mas ali nos arredores da zona rural eu conseguia andar. Então, me batia muito em arame farpado, era uma delícia, era muito bom, maravilhoso. E você se lembra disso ou as pessoas te contam? Não, eu lembro. Você tinha quantos anos? Não, até... Eu perdi a visão totalmente há uns 13 anos, né? 13, 12 anos. Ah, não foi ao... Não, foi bem aos poucos, bem aos poucos. Então, assim, minha alfabetização, por exemplo, ela foi com letra bastão que as professoras desenhavam com piloto no caderno, para eu conseguir visualizar. Entendeu? Entendi. Minha visão era essa, assim, reduzida. Caderno com linha grossa, ali com 5, 6 anos de idade. Como que você lidou e lidava com a perda da visão durante a infância? Porque foi gradual, foi um processo. E você era criança, imaturidade emocional, imagino. Eu fazia o tratamento, porque o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem um tratamento para você fazer a manutenção daquela visão que é pouca, mas ainda existe. Só que para mim o tratamento era doloroso no nível de eu ficar horas sem conseguir olhar pro sol de manhã. Sem conseguir ver claridade. Doía muito. Claro que eu usava de vez em quando isso como pretexto para faltar à escola. Alguma coisa boa. Exatamente, mano. Mas eu meio que pedi pra minha mãe, né, pra gente abandonar o tratamento pra melhorar o estilo de vida, porque eu usava colírio, muito com colírio, medi muito pressão de olho. O glaucoma ele causa o aumento da pressão ocular, então eu tinha que ficar medindo. Toda vez que eu ia medir a pressão do olho, eu tinha que passar por um processo cirúrgico, porque eu não conseguia naquela época, eu não sei como é que tá hoje, mas você tinha que colocar uma luz dentro do seu olho. Então imagina pra alguém que tem fotofobia ter uma luz dentro do olho. Pra mim era paia. Sim. Então eu tinha que ser anestesiado geral pra fazer esse processo aí. Várias vezes eu fiz isso e o tratamento era em Salvador, a 200 quilômetros da cidade. Então a gente parou de fazer esse tratamento. E a partir disso eu sabia que a visão ia diminuir com o tempo e eu ia ficar esse cego lindo, né? Só que pra mim o estilo de vida melhorou bastante. E eu lembro de que eu me perguntava, tipo assim, cara, será que um dia eu vou acordar e vou falar assim, nossa, tá tudo escuro, apagaram a luz. Mas isso não aconteceu, porque foi tão gradativo que foi tranquilo pra mim. Eu lembro, uma das lembranças que eu tenho de perceber que a visão tava diminuindo, cara, foi nos Gideões, mano. Cara, essa era uma pergunta que inclusive eu queria. Assim, qual que foi o momento que você falou, tô cego? Isso, eu lembro que eu tava eu cantei nos Gideões 2 anos. Eu lembro que eu tava no púlpito dos Gideões. Eu tinha 11, 12 anos ali. 11, 12 anos, por aí. Exatamente isso. E aí eu lembro de
olhar assim pro chão e falei, cara, eu não tô conseguindo mais identificar essa cor. Hum. Aí eu saquei, mano, tô ficando cego. Que bênção. Aí foi isso, cara. Mas assim, também não me recordo de ter dilemas com isso. Dilemas no sentido de ficar pra baixo, sabe? É óbvio que, principalmente na vida adulta, a gente começa a se perguntar, poxa, como é que eu vou fazer pra trabalhar? Como é que vai funcionar? Eu acho que a parte que causa mais dilemas é essa parte da questão de independência e principalmente pra gente que é homem, né? Tem toda a parte de orgulho masculino envolvida, né? Mas eu não lembro de ter crises, de ter dilemas muito grandes com isso. Tanto é que a galera sempre pede, isso é até um corte maravilhoso, mas a galera sempre pede pra eu ir nas igrejas contar o meu testemunho. Só que pra mim não tem testemunho, porque foi tão natural. É só a sua história. É que nem você. Tipo assim, não tem muito o que falar. Isso, é que nem o cara chegar na igreja e falar, não, irmãos, eu sou feio, mas eu adoro ao Senhor. Não é testemunho. Não é, entendeu? Porque é tão A inerente. não ser que o cara seja muito feio. Isso, que nem o Gabriel que tá na produção desse podcast. Tirando minha produção. Isso. Mas ainda bem que eu não enxergo, inclusive, mano. Muito bom. Você segue. Ele mandou um recadinho amoroso pra você. Tomara que vaze. Mas é isso, cara. Não foi muito natural pra mim. E eu percebo muito cuidado de Deus nesse sentido. De tratar o meu coração, sabe? Pra eu não ser afetado por isso. E talvez, assim, de fato, eu entendo o testemunho que eu trago pra vida das pessoas, mas pra mim foi tão tranquilo, cara. Então, é como se não tivesse muito o que falar. não, Mas assim, durante esse processo, infância, principalmente na infância, na pré-adolescência, na adolescência, o que passava na sua cabeça? O que você pensava no dia a dia? Qual era o seu sentimento? Você chegava, às vezes, a ficar desesperado, às vezes curioso, às vezes com dúvida? Nada disso, mano. É só, vamos, é isso. Só vamos. Nada disso, porque sempre foi muito natural. Também a minha criação foi maravilhosa. Pois é. Minha criação foi maravilhosa, porque geralmente as crianças que têm deficiência ou algum tipo de limitação, elas são muito protegidas pelos pais. Minha mãe, principalmente, todo o risco que ela via, ela me colocava. É mesmo? Passava um trator na rua, sobe, vai saber como é. Passava uma moto, vai. Ela até hoje fala, eu vou comprar uma moto pra você. Não, é louco. Imagina. Então ela sempre foi essa incentivadora de tipo assim, vai buscar sua independência. Se Então, isso me ajudou muito. Hoje eu tô aqui em Goiânia, eu tô morando só, mano. Você mora sozinho? Mano, eu lavei banheiro essa semana, mano. Você mora sozinho? Sozinho, mano. Cara, que loucura. Mas tem muito cego que mora sozinho, porque geralmente a visão da galera que não tem esse convívio com cegos, que a gente é muito limitado, mas na verdade, pelo contrário, tem uma liberdade, né? Tem a liberdade. Sua primeira conta de luz já chegou? Mano, eu não gasto luz. É o que eu ia falar, veio barata, né? Não gasto luz. Se chegou, eu não vi. Entendeu? Eu não gasto luz, se a conta chega, eu não vejo. Só a geladeira. Tirando isso. Isso, mano. Então, cara, pra mim é muito tranquilo, sabe? Que massa, que bom. Eu acho que, assim, a galera, poxa, percebe que eu expresso tudo isso com naturalidade, porque realmente é natural. Não é um personagem. Sim. Pra mim dá pra ver. Fato, o personagem tranquilo. você consegue sustentar na câmera. Isso. Mas conversando com você. Fora dela, já desligou, inclusive, eu quero chorar. Agora, sobre essa questão aí da cegueira, né? Saiu um vídeo seu, que inclusive foi pelo vídeo que eu te conheci. Eu até te falei, um vídeo seu que você é meu filho. hoje tá... Cara, você é meu ídolo, Sei, de verdade. Não, até um pouco de pecado falar sim, isso. Sim, não. Traga oferendas. Um abraço de Roboão. Estamos com 7 milhões e pouco de visualizações desse vídeo. Só eu que não vi, mano. Reels. Você não viu as visualizações. Muito. Não, mas eu... Não, eu vi a visualização, as visualizações, mas eu não... Não viu o vídeo? Não, pera, eu não contou isso. Eu te prometo. Isso. Prometo que o vídeo ficou bom. Filmei, né, mano? Ficou bom. Cara, não... Gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão ver. Entra depois. Mas não vai estar mais nos stories quando a pessoa vê. Mas ele gravou um vídeo aqui no celular, do nada, nos stories. Postou stories aqui. Eu sou louco. Como que você fez isso? Eu vi que você chega o celular bem perto do ouvido e ouve. É porque tem uma vozinha que vai descrevendo os itens na tela, né? Eu uso o iPhone. Então, voice over, né? E aí ele vai falando. Ele vai descrevendo os itens na tela na medida que eu vou tocando e tipo, por exemplo, eu clico Instagram. Aí eu clico 2 vezes, executa a ação que ela descreveu, entendeu? Cara, que massa. E meio que isso aí. Isso é bom, né? Gera, como você falou, gera independência. Você veio e gravou stories aqui sozinho. E postou sozinho. E rolou no caso desse vídeo e dos outros também. Pois é, aquele vídeo em si, você fala algo muito interessante no vídeo.
que é algo que, inclusive, eu postei um vídeo sobre algo parecido, né? É uma mensagem que eu concordo e compartilho, assina embaixo, que é, você fala no vídeo que Deus não precisa curar a sua cegueira, porque ele já te curou como pessoa. A Uhum. ideia do vídeo, Já curou então, minha mente. a sua mente está curada, o seu É. coração está curado. O que, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, o que que você quer dizer com isso? Cara, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente espera o extraordinário, sendo que, na verdade, o que Deus está fazendo através de nós e em nós está baseado no ordinário da coisa. A gente lê a Bíblia e espera que Deus faça milagres extraordinários. Sem entender que o poder do Espírito Santo que desceu em Atos faz a gente viver milagres naquilo que não é resolvido muitas vezes. E me parece que, tipo assim, é sobre essa questão de mente, mas entrando em outro assunto. Me parece que às vezes a inação, entre aspas, de Deus glorifica o nome dele. É O mesmo. fato de Deus não fazer alguma coisa também glorifica o nome dele. Tipo, poxa, o que é que te revela mais os frutos do Espírito? Um cego que foi curado ou um cego que sabe lidar com a cegueira? Cara, lá no. Tava me lembrando aqui agora, no The Chosen, tem um personagem, um dos apóstolos, agora não me É, lembro o qual é, o Tiago, Tiago. Tiaguinho. Isso. Ele pede pra ser curado de. Ele tem um problema na perna, alguma coisa assim. Isso é algo nesse E sentido. aí Jesus diz, é claro que isso é uma, É, é isso uma que liberdade poética, eu ia né? te É uma falar isso liberdade agora. poética. Mas não tá na Bíblia. Mas é uma reflexão interessante, né? É, e aí Jesus diz ali na série que, olha, eu posso te curar, mas de que forma será que meu nome é mais glorificado? Imagina só, você, sem ser curado, pregando sobre cura e Pois mostrando é, fé, né? mano. Isso é forte. Pois é. E outra coisa, deixa eu te falar. Eu acho que eu entendi em Deus que o fato de eu ser cego é um propósito pra uma geração doente. A nossa geração tá doente de mente, mano. Nossa De geração. que forma que você Da pensa sobre isso? forma de esperar, como é, parar de viver por aquilo que ainda não aconteceu e talvez não aconteça. A gente vive uma vida muito ansiosa, esperando que Deus faça certas coisas ou que as coisas aconteçam e às vezes não vai acontecer. Então eu entendo que a minha cegueira, ela me coloca nesse lugar de tipo assim, tá, Deus não fez, mas ele em si já é suficiente. E é isso que a nossa geração precisa entender. Porque a gente tá sempre correndo atrás. Alguém falou isso, eu não lembro, mas é aquela frase. A gente vive uma simbiose, o dilema entre a vontade de ter, o E- desejo de ter e o tédio de possuir. Sim. Então, aquilo que a gente não tem, a gente fica ansioso para ter, e aquilo que a gente possui, a gente despreza. Então, a galera vive nesse anseio, sabe? É verdade. Nessa busca incessante. E isso acaba sendo a motivação pra galera buscar Deus, quando é a motivação errada. Porque às vezes Deus não vai dar, velho. Deus não vai fazer. E você falou lá atrás, eu refletindo nisso, né? Realmente, a inação de Deus, ela revela ainda mais a glória de Muito, Deus, nossa. porque mostra que ele tá no controle. Exato. No final das contas, ele é Ele é soberano. soberano. E aí você, diferente dos deuses pagãos, né, que na verdade são demônios, né? Você pode fazer uma oferenda, você pode fazer barganha, você pode oferecer sua vida, você pode fazer um pacto, você pode tentar fazer o que você quiser. No final das contas, ele faz o que ele Ele quer. faz. Ele não é um ídolo feito por mãos humanas que se você pega... Não é barganha, não é por barganha. Não tem o E que sabe fazer. que tem um versículo que me deixa muito louco. É Êxodo 4:11. Deus fala assim pra Moisés: poxa, não fui eu que fiz o surdo, não fui eu que criei o cego. Então, assim, no meu caso, não é que Deus tenha errado a mão. Eu não vim fora do script de Deus. A minha cegueira tá incluída e o propósito que ele tem pra mim abrange, inclusive, aquilo que pra o mundo é um defeito. Uau. E isso revela muito a glória de Deus, De sabe? que forma que você acha que a cegueira faz parte da sua história e do seu propósito? Qual que é Mano, o papel que ela cumpre? cara, a cegueira primeiro mexe muito com a minha personalidade, né? É. Eu tenho 21 anos, mas eu não sei se. Não é me gabando, é modéstia à parte, mas você para pra conversar comigo, parece que eu tenho 50. Sim, exatamente. Porque eu sou um pouquinho mais introspectivo, eu gosto de ouvir livro, Você de deve ler. pensar muito também. né? Penso demais. A gente se distrai. Acho que vocês se distraem muito por aquilo que vocês veem, né? É. É muito distrativo. Uma o tempo notificação. todo. Uma Basta uma notificação. notificação. Pra mim também tem isso. É. Mas também, assim, o foco consegue ser maior, sabe? Então, isso na minha personalidade me moldou muito. Eu não consigo imaginar um Luan sem ser cego. É mesmo. Velho. Que
A cegueira pra mim não é uma deficiência, é uma característica. O que que você acha que seria de diferente pra pior? Se você não Ah, fosse mano, cego? não sei, eu ia ser piloto da FAB. Ia ser top. Meu sonho. Rapaz, um perigo. Ia ser Pensa, muito bom. pensa no Tal, perigo. um Griffin F39. Um Griffin. Misericórdia. Griffin. E aí, cara, pensando nisso tudo, realmente me lembra muito o versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Nós Que a lemos esse galera geralmente versículo, interpreta errado. nós lemos esse versículo e pensamos em eu vou alcançar todos os meus objetivos porque Deus está Eu comigo. posso tudo. Eu posso tudo, mas na verdade o sentido do posso tudo é no sentido de posso suportar todas as coisas. Então eu consigo. O contexto ali é Paulo suportando todas as coisas. Fome, a sede, tudo. Fome, tortura, sede, perseguição, tristeza. Então, tudo posso suportar naquele que me Isso. fortalece. Na verdade, o sentido do versículo é o oposto do que a gente acha que é. O sentido do versículo é: talvez Deus não vai fazer aquilo que você espera. Talvez Deus não vai te entregar o seu objetivo. E com Deus, você pode suportar a falta desse objetivo. Aí aplicando pra mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser cego, eu posso não ser curado, eu posso ter as dificuldades que a cegueira implica. Eu tudo posso nele, porque eu estou nele. Né? Ele me dá a capacidade de suportar absolutamente tudo. É verdade. Inclusive o fato dele não me curar. É verdade. E é isso. E você acha que isso te gera que tipo de autoridade? Na sua Cara, mensagem, na sua fala? eu diria que. Eu acho que como é que eu posso te explicar isso? A autoridade de alguém que acredita que Deus pode fazer, mesmo que ele ainda não tenha feito, ou mesmo que ele não faça por mim. Isso é muito legal. Muito bom. Porque muitas vezes a gente, tipo assim, cara, eu acredito que Deus cura. Eu me lembro de pessoas que chegaram pra mim pra orar e eu orei por cura, eu ministrei cura, acreditando que de fato Deus curava, mesmo que, no meu caso, ele não tenha feito isso. Ó. Porque é um propósito específico pra mim. Uhum. Existem pessoas que têm o propósito de ser curadas. Eu entendi que esse não é o meu propósito, porque a minha maior cura já aconteceu, que foi a cura da minha mente. Uhum. E esse é o maior testemunho que eu posso dar, Uhum. saca? Sim. É, Você acha que esse propósito pode mudar ou você nem pensa nisso? Não penso. Tipo, tanto faz. Tanto faz. Talvez sim. Aham. A cegueira ela não é relevante no meu ministério no sentido de que, por exemplo, se você me chamar pra pregar, você não vai ouvir eu falar da cegueira como testemunho, como eu disse. Uhum. Eu vou pegar o pregar sobre texto, não, vou pegar o texto, aplicar o texto, explicar o texto. Porque se um dia Deus me curar, eu não quero que o meu ministério esteja baseado. Aí acabou, né? Acabou, pai. O ministério. Aí vai ser só o cego que foi curado. Cara, Aí não tem nem mais ministério, é o ex-cego. Né? o ex-cego. Tipo, Ah. tio. Ó. Ó. O ex-cego. Entendeu? O que você vai falar? É louco. Cara, pensando nisso aí, então, você vive algo muito, muito específico, né? Mas realmente são muitas reflexões que podem ser tiradas Sim, disso, né? muitas. Até mesmo sobre a questão de que a fé. Você mencionou aí a fé. Uhum. Queria entender a sua relação com a fé. Por quê? Para muitas pessoas, a fé é acreditar que vai acontecer. Sim. Para você, o que é a fé? Cara, a fé é o que eu vivencio todos os dias, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, você tá na minha frente, eu preciso acreditar que você tá na minha frente, não é um holograma de áudio. Você não tá me vendo, não tá me tocando. Exatamente, graças a Deus, inclusive. Mas falando sério, vai falando. Não, mas é verdade. Se a gente for parar pra pensar, pode ser muito bem um áudio, um microfone. Isso, microfone não, uma caixa de som. eu vou te falar, é um exercício de dependência, porque para pra pensar no seguinte, eu não tô vendo. Certo. Eu preciso confiar nos olhos de quem enxerga mais do que eu. Eu preciso segurar no ombro de alguém que enxerga mais do que eu. Toda a minha arrogância, toda a minha prepotência é lançada por terra quando eu entendo que eu sou dependente. E ser dependente não significa ser menos ou ser, como é que eu posso dizer, reduzido por isso. Uhum. Mas é só colocar as coisas no lugar certo, o lugar de dependência. Então, mas falando sobre a questão que você perguntou de fé, eu acho que quando a gente fala de fé, realmente tem esse panorama de tipo, Deus vai fazer. Uhum. Mas não, cara, a fé, ela também traz
o exercício de se conformar com aquilo que ele não fez, porque você tem fé de que ele está no controle disso, Muito bom. daquilo que ele não fez ainda. Uhum. É o descanso, sabe? É o descanso de que Deus pode fazer todas as coisas, mas o descanso de que ele, se ele não fizer, eu também tenho descanso nisso, eu tô Uhum. descansado. Então, pra mim a fé é isso. Tá, Deus pode me curar. Massa. Entendo isso. Eu sei que a qualquer momento o Senhor é soberano, ele pode fazer isso. Mas ele não precisa. Uhum. Eu não preciso disso, porque eu já encontrei um lugar nele que eu estou descansado. Sim. Os meus olhos estão em Deus. Uhum. E os meus olhos são o próprio Deus. Então não preciso mais de me preocupar com aquilo que vai ou não acontecer. Amém. Aí você tira o seu coração de um Sim. lugar de dúvida, né? É. E pensando, engraçado, eu tava falando, realmente, a mensagem que você propaga é algo que eu tenho falado muito a respeito, coincidentemente ou não, nas últimas semanas, né? Essa semana Eu mesmo. tenho te inspirado, eu fiz- né, mano? Cara, eu já falei, você é o meu ídolo, né? Na verdade, eu quero te copiar Tá. em muitas Depois você coisas. oferta na minha vida. Com certeza, pode Tá deixar, bom, o Pix obrigado. chega. Tudo bem. Eu fiz um post essa semana sobre isso. Fé é acreditar quando Deus não faz. É acreditar que Deus pode fazer, mas é fazer se Ele quiser. Uhum. Deus pode não te entregar a bênção, Deus pode não te entregar o milagre, Deus pode não te entregar seu objetivo, Deus pode não te curar, Deus pode... Ele pode fazer. Ele pode não fazer, ele pode fazer, porque ele tá no controle. Eu fiz um post nos stories falando mais ou menos isso aí que você tá falando. Uhum. A nossa fé não é demonstrada pelos resultados que a gente obtém. A nossa fé é demonstrada pela nossa permanência quando os resultados não chegaram ainda. Muito forte. É isso, é isso. Entendeu? Nós fomos condicionados pela teologia da prosperidade a acreditar que se eu fizer tudo certinho, o resultado vem. Então, se eu ofertar, se eu servir na igreja, se eu orar, se eu jejuar, se eu pedir a Deus, se eu for uma boa pessoa que cumpre certos requisitos morais, que não peca, ou que não peca muito, aí sim eu recebo a minha bênção. E aí, quando a gente não recebe a bênção, aí a gente perde a fé, porque a gente achou que fé era acreditar que vai acontecer. Você tá na frente de um cego que acabou de ler o livro de Jó essa semana. Rapaz. E é de pirar, velho. Cara, Porque os amigos de Jó estão ali. Não, gente. Tá errado. Tem alguma coisa errada. os amigos de Jó são pregadores da teologia Da teologia da prosperidade. Não, ele tá em pecado, porque as coisas não estão... Pronto, vamos contextualizar melhor. Quem pecou? Ele ou seus pais? É o que os discípulos perguntam a Jesus quando encontram um cego, né? Uhum. Aí Jesus fala, não, gente, é só pra glorificar o nome de Deus. E naquele caso, a cura glorificaria o nome de Deus. Mas Exatamente. pode ser também. Pode ser que não seja. A falta da cura pode Exato, glorificar o nome de velho. Deus. É Você já... Alguém já te... Tentou me curar? Eu não ia perguntar isso, mas Mano. essa é uma ótima pergunta. Mano, tentaram, mano. Não, peraí, então... Agora também eu são provoquei, duas né? perguntas, Eu são duas provoquei. perguntas. Fui numa cruzada de cura e libertação. Ah. O que é que eu quis também? Fui Mentira. ostentar minha cegueira lá. O pessoal veio com a mãozona no olho. Demônio, Tentaram uma te- cegueira. Sério? Tentaram te- Não. Ó, eu vou te falar uma O coisa... que você pensa, sente quando alguém tenta te curar? Vou te falar uma coisa Tenta orar chata. pela sua- Coisa chata. Às vezes a impressão que eu tenho do nosso meio evangelical é que quem é deficiente só serve pra duas coisas. Ou pra contar testemunho ou pra ser curado. Caraca. Larguei a polêmica. Nossa. É quase que você... Você tá sendo objetificado. Isso. Mas é um- a ideia é essa. Você é um objeto pra glória humana. Ou você vai pro culto pra dizer, eu tenho isso, mas eu sou adorador. Ou você vai pro culto pra receber mãozada e tal. Caraca. Entendeu? E a galera não presta atenção nisso. Porque, no fim das contas, o nosso pensamento é muito arcaico, né? Nesse sentido. Nós não somos uma sociedade evoluída nesse sentido. Sim. A gente tá sempre pensando em resolver o problema ou em usar o problema... Pra se autopromover, às Isso. vezes. Quando, na verdade, às vezes o problema não é um problema. A igreja esquece de exercer o seu papel social nesse sentido. Uhum. A igreja, muitas vezes, quando eu digo a igreja, eu digo o contexto do evangelicalismo brasileiro. Tem que colocar isso bem colocado pra... Né? Uhum. Sim, sim. Mas, cara, é muito chato. Então, o que você pensa, o que você sente nesse momento é só tipo assim, cara, é desconfortável, é chato. É desconfortável. É inconveniente. Isso. Mas isso não te... Você sente, às vezes... Você entende essa pessoa que faz isso? Ou você... E eu entendo também que a única coisa que eu posso fazer é ser diferente do que o que a pessoa espera. Uhum. É isso que pode mudar. Eu não acredito num preconceito que parte do nada.
O preconceito, ele tem um motivo para existir. Principalmente no caso dos cegos. Todo o estereotipo do cego é, por exemplo, você pega uma faca que não tá funcionando bem, é a faca cega. Tesoura cega. Então, existe um preconceito que é baseado em alguma coisa que essa pessoa viveu. Então, eu tenho que quebrar esse preconceito de alguma forma. Como? Me auto-zoando. Quebrar esse preconceito. Você faz isso só às vezes. Isso. Não, toda hora. Nem vejo. Quebrar esse preconceito sendo independente. Quebrar esse preconceito vivendo a minha vida. Sim. Entendeu? Isso aí, não dá pra discutir. Você falou sobre... deixa eu tentar lembrar outra pergunta que eu ia fazer. Não era nem essa, era... Mas, desculpa, mano. Sobre... Perdão, mano. Não, imagina. Não. Não, imagina. Perdão. Calma, tá tudo bem. Não se preocupe. Sobre... não vou lembrar. Mas a gente segue o jogo, não Tá tem bom. problema. Sobre o papel da igreja. Você mencionou que a igreja, Sim. então, tem que fazer não é isso, necessariamente, mas sim cumprir o seu papel social. O que você quer dizer com isso? Em relação ao cego, em relação, às vezes... A gente pode falar sobre outros tipos de deficiência física, mas sobre o cego em específico. Cara, o paia aqui no Brasil polarizado que a gente vive, sempre que a gente fala de questões sociais, a gente associa isso a um lado político específico. Mas não é. A questão social, ela é bíblica. É verdade. Você percebe que uma das maiores coisas que deixavam Deus nervoso com Israel, ali na época dos reis, na época dos... principalmente dos reis ali, né? Dos juízes também, era a questão social. O abandono, principalmente no contexto da época, dos órfãos e das viúvas. Sim, Porque, órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso, porque um Deus de justiça, ele também exige justiça do seu povo. É diferente dos deuses pagãos, né? Ele exige justiça. Então, às vezes, a gente serve um Deus que nos acolhe, mas a gente não quer acolher as outras pessoas. Então, por exemplo, uma treta que eu tenho. Nossa, eu vou... Fala. Por exemplo, Profetiza, irmão. Por exemplo, culto tradicional pra mim é muito mais acessível do que o culto pentecostal. É mesmo? É. Em que sentido? No sentido de que no culto pentecostal, fica em pé, senta, fica em pé. Aponte as mãos pra onde está o celular. Meu irmão, não sei por onde eu entrei. Vou saber onde é que tá a minha casa. Segura na mão de quem tá do teu lado. Eu não sei quem tá do meu lado. É desconfortável, mano. É absurdamente desconfortável. É verdade. E o problema não é isso. Porque se fosse só isso, eu poderia ficar sentado e ignorar. O problema é que se eu fico sentado... Irmão, fica de pé. Porque tá na hora da palavra. Irmão, aponta a mão pra aqui. Então a gente é forçado a participar dessa liturgia que não é acessível. E assim, existem os métodos da liturgia de cada igreja, eu entendo isso e respeito isso. Eu entendo o mover do espírito nisso, né? A historicidade disso, mas pra mim não funciona. Faz sentido. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal e me sinto deslocado daquilo que deveria ser um lugar pra me reconectar. É engraçado, porque nesse momento tá todo mundo engajado nisso. Isso. Se você não tá, você tá fora do culto. Nós somos o corpo de Cristo, né? Então eu tô me imaginando ali, né? Eu tô com os meus irmãos, eu tô ali me engajando com os meus irmãos em Cristo. A gente tá cultuando juntos e aí aponto pra ele, abraço, tá todo mundo ali conectado. E eu sentado. E você tá ali completamente deslocado em outra realidade. Como se você nem fosse um irmão, como se você fosse nem uma visita, né? Porque visita a gente recebe bem. Isso, então pra você ver que essa questão social da igreja, ela começa no culto. Ela não, a gente não precisa ir tão longe pra apontar talvez os erros, entre aspas, do evangelicalismo que a gente vive. Mas partindo pra questão social mesmo, cara, é o que eu tô te falando. A gente é colocado num lugar de ou ser testemunho ou de ser vítima de uma cura. Eu acho que essa expressão é vítima de uma cura. Essa entende? Ninguém quer saber, irmão, se você tá bem com a sua deficiência, se você precisa de ajuda, se você precisa de um emprego. Ninguém quer saber se tem degrau na entrada da igreja. Se tem... A maioria das igrejas não se preocupa com isso. A maioria das igrejas não se preocupa. Agora que tá tendo um movimento muito grande, muito por conta da condição autista, sobre o volume do som. Mas, meu irmão, é muito sofrimento. Mas isso não é um problema só da igreja. Eu tenho que falar isso, social, tenho que né? pontuar isso. É um problema estrutural. Sim, mas o mundo não é feito para cegos. Isso, mas vamos lá. É um problema social, é um problema estrutural, certo? Mas que a igreja precisa andar, assim, com um nível de excelência e de cuidado muito maior do que o da sociedade. Muito maior. Nosso critério é muito maior. Assim porque, por exemplo, antigamente, né, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento,
o órfão, a viúva e o estrangeiro não eram nada, certo? Isso. Mas para o judeu, para aquele que era seguidor do caminho de Deus, o padrão é mais alto. É mais alto. Não pode, a gente não pode seguir o mesmo padrão do mundo. Então, se o cego não é acolhido na rua, ele precisa ser acolhido na igreja. Exatamente. Só que o que A gente- acontece muitas vezes é o contrário. Nós temos uma comunidade surda muito forte na igreja e eles participam do ambiente de culto e nós temos também o GC para os surdos, né? E aí vão os surdos e também a rede de apoio. Então, o irmão, a mãe, porque na verdade a comunidade surda, ela não é formada só pelo surdo, ela é Uhum. formada pelo surdo e pela rede de apoio do surdo. O Sim. marido, a esposa, da mesma forma a comunidade cega, eu imagino que seja, assim, equiparável, né? É, Nesse a sentido. cultura é um pouco diferente. É. Então, peraí, que eu vou querer falar sobre isso. Tá. Eu Tá tenho bom. curiosidade. Tá bom. Mas nessa comunidade a gente vê assim as necessidades especiais desse povo no sentido de que, olha só, são seres humanos, são da nossa raça, são da nossa etnia, são da nossa cidade, nascidos às vezes na casa ao lado da minha casa. Só que eles têm uma cultura diferente. É isso. É como se fosse São outro mundos povo. diferentes. É como se fosse outro povo. A forma de se portar, a forma de ver o mundo, né? A forma de lidar com as questões. Pelo menos eles vêm. Pelo menos eles veem. A forma deles de fazer as coisas é diferente, né? E o que nós percebemos também, algo muito triste. Na lista dos povos inalcançados do planeta Terra, elencado ali entre países que têm perseguição, países de maioria muçulmana que perseguem cristãos, entre povos originários, entre tribos afastadas, dentre os povos que não foram alcançados pela mensagem do evangelho, nós temos ali a comunidade surda mundial. Por quê? Porque você às vezes não tem como alcançá-los com a Bíblia em si, é menos, você tem milhões, bilhões de exemplares da Bíblia, né? Bilhões de exemplares, literalmente, da Bíblia em papel, mas você não tem ela ali, às vezes, em áudio. E uma coisa que muitos não sabem, grande parte da comunidade surda não consegue ler letras do nosso alfabeto. Uhum. Porque eles não foram alfabetizados dessa forma. Então eles só realmente sabem a linguagem de sinais, né? E aí você não tem para muitas vezes, por exemplo, aqui na igreja nós estamos adaptando todos os nossos cursos, principalmente do nosso trilho de discipulado principal, que é o nosso trilho de maturidade espiritual, para a linguagem de sinais. Porque não é sempre que a gente consegue ter na sala de aula uma pessoa interpretando. Sim. Então eu preciso gravar isso, eu preciso ter isso muito bem organizado. Então exige um trabalho grande da igreja, mas importante, essencial para acolher esses povos inalcançados, né? Essas pessoas que precisam de acessibilidade. Mas você percebe do quanto é louco? Que eu vou dizer, talvez seja um pouco complexo, mas para a maioria das igrejas, a mensagem do evangelho está condicionada à cura. Você só vai ser alcançado. Não, a prova de que você foi alcançado é que você foi curado. Por isso a gente não faz uma estrutura para você que não foi curado. Porque não é para você. Porque não é para você. Quando você for curado, aí a gente conversa. Caraca. Entendeu? Porque é só a cura Engraçado. vai demonstrar Deus na sua vida. Sabe onde mais isso se aplica? Conhece o pastor David Hiker? Não. Ele na verdade, eu acho que ele não é pastor, mas ele fala muito sobre a questão da homossexualidade. Sim. Cara, ele é genial, assim. Ele parte de uma perspectiva teológica e ele explica de uma forma que praticamente assim, é perfeito, assim, a forma de entender a homossexualidade à luz da Bíblia, né? E uma coisa que ele fala muito, me lembra isso que você está dizendo, para muitos da comunidade evangélica, para a maioria das igrejas, o homossexual ele só serve como duas coisas. Sim. Ou é para contar um testemunho, ou é para ser curado. Ele só serve para isso. Ele não serve para ser acolhido, para ser ensinado, discipulado, não serve para isso. Cuidado e amado. Porque a gente aprendeu a receber as pessoas prontas e isso não existe. Nem Jesus é assim, mano. E às vezes a pessoa, ela pode não ficar pronta, né? Dessa forma assim, ela pode... Pois é, mano. Tem coisas, tem pecados que só vão ser resolvidos, por exemplo, na nossa vida quando a gente morrer, velho. Quando o corpo for glorificado. Exatamente. E a questão do corpo glorificado? O que você pensa em relação a isso? Porque é um corpo sem mácula, sem defeito. Pra escatologia? Vamos pra escatologia, varão. Meu Deus. Varão teológico. Aleluia. E aí? Eu entendo que quando meu corpo for glorificado, eu vou enxergar. Isso aí eu sei. Só que, inclusive, muita gente comenta, né? Olha, que coisa linda. A primeira coisa que ele vai ver é o rosto de Jesus. Tá. Mas eu não penso nisso. Porque se eu for pro céu cego, irmão, eu vou estar satisfeito. Se eu continuar cego no céu... Tem uma frase de um teólogo que diz que
O céu sem Jesus, algo nesse sentido, é como se fosse o inferno. Eu preferia estar no inferno se Jesus estivesse lá. É isso. Então, pra mim, assim, nego, se eu continuar cego por toda a minha eternidade, eu vou estar tranquilo porque eu vou estar ao lado de Jesus. E isso é o suficiente pra mim. Não preciso abrir os olhos pra vê-lo, porque eu já vejo ele face a face Muito no bom. meu coração. E isso independe da visão. Cara, eu sou muito... Eu assino embaixo dessa visão, assim, teológica, no sentido de que realmente, assim... O que foi? A minha visão teológica, você gostou? Cara, Teologia da cegueira, né? sua visão teológica. Muito bom. Ai, toda hora eu faço... Toda hora eu tropeço. Não é possível, cara. Não é possível. Eu também, toda hora eu tropeço, mano. É paia, mano. Eu sei como é. Ai, meu Deus do céu. Muito ruim. Cara, como que a gente vai dizer? Você já recebe BBC? Como é? Ai, meu Deus do céu. Não, Ó, vai, ó, vamos lá, volta. cara, o céu é Deus. É E o inferno não é Deus. É isso. Pronto. O céu é onde Deus está. Só que o nosso pensamento muitas vezes refém de uma história da igreja conturbada, né? Se é que você entende Sim. a referência que eu tô fazendo, ele implica que o céu é a realização de todas as nossas vontades humanas e temporárias. Cara, sabe do que isso me lembra? Um Islã. Eu estudei, eu morei... abraço, pessoal do... Abraço, Maomé e toda a Ah. galera. Eu tenho propriedade falando assim, porque eu tenho muitos amigos muçulmanos. Ah. Eu morei na Europa por um tempo Sério, mano? e estudei em um colégio protestante, anglicano, mas que 70% dos alunos eram árabes. Sim, Ali a em- Europa tá Sim, tomada, né? cabe um episódio inteiro só pra falar sobre Sim. isso. E ali em Londres, então 70% dos alunos de um colégio cristão eram muçulmanos. Eu formei muitas amizades com muçulmanos, tenho até hoje muitos amigos. Mohammed. Muitos Mohammed. Assim, por incrível que pareça, não é graça, né? A maioria são Não, é Mohammeds mesmo. Mohammed É mesmo. porque Mohammed, Maomé, né? É um nome, é um nome mais. É um nome mais. Podcast Family trazendo cultura pra você. Cultura pra vocês aí, história, geografia. Exatamente. É o nome com mais reincidências no planeta, né? Uhum. É Maomé, Mohammed. Então, eles têm eu vejo que às vezes nós temos uma visão muito parecida Sim. com a deles do céu, né? Sim, cara. O céu você vai receber as 70 virgens. Exatamente. O céu você vai receber aí a sua bênção, o seu Tudo banquete. que você espera. Tudo que você E a gente acaba trazendo essa visão do céu pra terra, né? Só que no sentido de Deus. Olha, você tá com Deus, então você vai ter que começar a dar certo na vida. Pois é, e essa visão do... Cara, é uma teologia meio que de autoajuda? Essa teologia de que a sua vida vai melhorando aos poucos, necessariamente, né? Então, estando com Deus, muitas igrejas, muitas visões teológicas hoje são inconformadas com um cristão que não prospera financeiramente, por exemplo. Não vou usar a palavra prospera, mas um cristão que não é rico, um cristão que é pobre, um cristão que não tem estudo, um cristão que tem uma vida emocional, às vezes mais ou menos, um cristão que não forma família, um cristão que não tem sucesso. Então é uma teologia do sucesso. O que você vê? Putz, Nada, mano. cara, desculpa. O que você pensa sobre essa teologia? Eu Então, desisto. não, é meio... Pode desistir, mano, mas eu vou zoar toda vez que você falar. Mesmo sabendo que é sem querer. Eu desisto. Cara, pegando pela Cara, história... mas peraí, Ah. nossa linguagem é muito viciada, mano. Sim, em ver. Cara, a nossa linguagem Tá é vendo? muito viciada. Pois é, mas eu não vou militar nisso, não, que eu não sou chato. precisa. Mas eu gosto de zoar. Pode falar. Pegando a história da igreja, quais são os países mais ricos? Qual é a base teológica dos países mais ricos da Europa? Protestantismo. Exatamente. Mas não é pelo fato de que, eu estou com Deus e por isso a minha vida vai dar certo. Não, é porque o Senhor me ensina valores que vão me fazer ter hábitos mais saudáveis. Por exemplo, você pega na Idade Média, o que é que acontece na história da igreja? Antes da reforma, o trabalho era considerado uma maldição. Sim. O homem trabalha porque é maldito, ele foi amaldiçoado a trabalhar. Já a partir da reforma protestante, a visão é a seguinte: não, o trabalho é uma bênção, mano. Se você quer, Lutero disse, né? Se você quer glorificar Deus e você é um sapateiro, faça um sapato bem feito. É isso. E venda pelo preço justo. Ou seja, não é a questão de que, eu sirvo a Deus, por isso ele vai me abençoar, não. É porque eu faço aquilo que eu faço com excelência para o Deus que eu sirvo e a partir disso, o meu trabalho vai ter êxito nisso. Sim. Só que é muito complexo para caber na cabeça da maioria. É um pensamento, é uma nuance, né? E aí o pessoal só entende os extremos. Sutil, então. Ou o trabalho, ou o sucesso, o trabalho, né, que leva ao sucesso é uma maldição, ou o sucesso é necessário, senão você não é nem crente. Aí a galera começa a levar Max Weber, entendeu? E vai para o extremo de que
Se você é crente, você tem que ser rico e que, né? Enfim, cara, é muita E se muita você coisa. não é rico, você não alcançou aquilo que Você Deus não tem pra você. alcançou. Como se Deus tivesse a riqueza pra todos, né? Ou a cura pra Exatamente. todos. como você Isso, falou. é exatamente, é esse o ponto. Cara, e é interessante isso aí que você falou, mais uma questão que é legal também, contexto histórico, né? Os países de mais tradição católica, que não aderiram ao protestantismo, no caso, vou mencionar aqui Itália. E tá. A Itália fecha durante todo o mês de agosto. Tudo fecha, os comércios fecham durante todo o mês de agosto. Por quê? O pessoal tem essa mentalidade muito. é, me- eu não tô conseguindo colocar em palavras aqui, mas meio que anti-trabalho. Sim. Meio que uma mentalidade mais tranquila, mais sossegada. Na Espanha, você tem ali um período à tarde de quase 3 horas Siesta, a né? siesta, de horário de almoço, né? Agora você olha a Alemanha, por exemplo, a Suíça, que são países de Isso, raiz protestante. Inglaterra. Inglaterra. Por mais que eles tenham abandonado em muito o evangelho, Hoje, sim. a cultura protestante do trabalho tá Sim. ali implícita. Já se secularizaram, mas a ética protestante de trabalho continua lá. Então, assim, a Alemanha são o povo mais trabalhador da Europa, Pronto, praticamente. essa é a prova de que é muito sobre princípios. Os Sim. caras não estão plenamente em Deus, como nações que estão alinhadas ao evangelho, mas os valores daquilo que foi passado através da Bíblia, principalmente, estão fazendo as nações... Geram frutos, né? Entendeu? Sim. É o que você planta, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, né? Exatamente. Então, por mais que a pessoa não siga, às vezes, o evangelho, se ela seguir alguns princípios, ela vai alcançar algumas E é coisas. aquela onda, C.S. Lewis disse, acho que um grande trabalho do inimigo é fazer a gente seguir os valores do evangelho sem aceitar Cristo, né, mano? Cara, eu concordo demais. É fazer a gente ter a ética cristã sem ter o Cristo crucificado. Então, É aquele cara que você olha pra ele e você fala assim, cara, aqui fulano, ele é sensacional. Ele é Isso. quase crente. Quase crente! Só falta Jesus. Só falta Jesus. Essa é a cultura Caramba. do Brasil hoje, meu amigo. É o cara que posta sobre Jesus, que vive na igreja, mas ainda não conheceu o Cristo crucificado. É o famoso cidadão de bem, né? E o louco daquilo que você falou é que o evangelho ele traz justamente o contrário dessa prosperidade. Uma grande dificuldade dos jesuítas em colonizar, em catequizar os japoneses, inclusive. Agora eu fui longe, mano. Agora você foi, meu irmão, você viajou para outro Viajei. continente. Mas foi porque uma grande dificuldade era porque os japoneses tinham uma cultura do samurai. Uhum. Aquele que é digno tem que ser vencedor. Uhum. Então como é que você vai pregar um Cristo crucificado para uma cultura que despreza a derrota? É. Como é que você vai pregar um Cristo crucificado para os japoneses? Essa foi uma grande dificuldade dos jesuítas na época. Caraca. E hoje é uma grande dificuldade nossa, pregar um Cristo crucificado. Por que não se fala mais sobre cruz? Porque a cruz não atrai uma geração que só quer vencer. É verdade. Como que você olha pra uma pessoa que naturalmente busca sucesso, busca fama, busca dinheiro e prega pra ela o fracasso, né? Olha, que ministério lindo do nosso líder. Morreu aos 33 anos sem restaurar o reino. Sem deixar família. Sem deixar família. Não formou família, não deixou um legado financeiro. Isso, não investiu na bolsa. Entendeu? Nesse sentido, o nosso rei é mais heróico do que Jesus. Pelos nossos valores, às vezes, nós provavelmente veríamos Paulo e os apóstolos como um fracasso. Né? Exato. Jeremias. Cara, olha o louco. Também li Jeremias esses dias. Tô lendo a Bíblia muito, sabe? Muito bom. Ah, bom. Isso aí, vai. Faz bem. É bom. Eu indico. É bom. Jeremias, cara, foi, pelos nossos critérios, um fracasso, porque ele não formou uma grande multidão de seguidores. Quase nenhuma das profecias dele se cumpriu em vida. Exatamente. Ele não viu suas profecias cumpridas, ele nunca curou ninguém, nunca fez nenhum milagre, ele nunca alcançou muitas pessoas em vida, né? Falava, ninguém dava moral. E até ele mesmo admitiu isso, né? Quando falou, poxa, Senhor, eu queria parar de falar sobre o Senhor, mas existe um fogo no meu coração que não me deixa parar. Não dá descanso. Esse fogo no coração, eu acho que é o que a gente precisa ter, de entender o seguinte, eu faço o que eu faço porque é certo e não porque dá certo. Porque às vezes o resultado não vem, ou pelo menos não vem em vida. Às vezes o resultado vem pós-morte e às vezes o resultado nem vem. Na verdade, a gente faz o que faz, nós seguimos a Jesus, nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, profetizamos, pregamos, discipulamos, porque Jesus mandou. Mas você entende, é o mal da cultura da internet. Uhum. Porque eu, por exemplo, eu posto vídeo, né? Eu gravo vídeo, posto, tô lá, eu acompanho os insights. Se não dá resultado pra mim, o Israel tá comigo, ele sabe, eu surto às vezes, mano, os números estão caindo. E você tá falando uma coisa que é certa, né? Uma coisa boa.
E isso, é No certa, mas o número não tá legal, porque o horário não foi bom, porque então, cara, eu tenho que mudar o formato de vídeo. Então a gente aderiu a essa cultura de se não dá resultados, principalmente se não tem números, não dá certo. É. Mas na verdade, muitas vezes é o contrário. Uhum. Isso é muito perigoso, porque assim, os números, eles precisam, claro, existir porque são pessoas sendo alcançadas, né? Mas mesmo que os números não existam, ainda é a coisa certa. Então a É a gente coisa precisa fazer certa. porque é a coisa certa. Pois é exatamente isso aí. Muito bom. Eu lembro do a passagem de 1 Reis 22, 1 Reis 22, que fala da morte de Acabe, né, dos 400 profetas que o Senhor permitiu que se levantassem com espírito de mentira, e deles falando, não, vai à guerra, que o Senhor está contigo. Uhum. E aí Josafá vai dar a ideia de chamar outro profeta, e esse único profeta vai dizer, eu vi o espírito de mentira na vida desses 400 profetas aí, Rapaz. para te enganar, para que o Senhor pudesse ter a oportunidade de te matar. Uhum. Então tem uma maioria Uhum. que está dizendo aquilo que é errado. Sim. E muitas vezes é a maioria de fato. Uhum. Só que existe uma minoria que, mesmo que seja a minoria, tá falando que é certo. E tá impulsionada não pelo que dá certo ou pelos números daquilo que tá sendo mostrado ali, mas E- por uma verdade, né? Engraçado que essa maioria que fala o que é errado, eles não falam só o que é errado, eles falam o que nós queremos ouvir também. Exatamente. É porque Satanás, ele não aparece. Mais uma coisa que eu postei, acho que umas 2 semanas atrás. Satanás, ele não aparece de vermelho, né? De chifre e tridente. Ele aparece como um bom moço, né? Um bom rapaz. A proposta de Satanás sempre é muito É atraente. sempre agradar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Mano. É essa a ideia. Cara, você falou que você não precisa ver, você não precisa que Deus cure o seu coração, porque ele já curou. Perdão, Não. você disse que Deus não precisa curar a sua visão, porque ele Uhum. já curou a sua mente, né? O Isso. seu coração. O que exatamente você quer dizer com isso? O que significa pra você hoje ter um coração curado? Quando isso aconteceu? O que é ter um coração curado? Como era antes, como é agora? Eu acho que é tudo muito como processo, né? Parece que à medida que a minha visão foi diminuindo, a minha maturidade nesse sentido foi aumentando. A necessidade de algo que não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer, é o que mais magoa o nosso coração, porque isso causa ansiedade. A gente Uhum. fica na expectativa de que Deus faça aquilo que talvez ele não vá fazer. Então, quando eu falo que eu tenho uma mente curada, é que eu não espero mais, porque eu não preciso mais. Eu já encontrei um Deus que é suficiente naquilo que ele não vai fazer. Uhum. Entendeu? Então, tipo, talvez um dia eu escreva um livro sobre isso. Olha, É, rapaz, vem coisa aí. talvez a fé conformada. Referência da fé reformada. A fé conformada. Foi Pois perto, foi é. perto. Pra dar uma. Só pra dar uma agitada no Isso, pote. uma agitada. Porque, cara, às vezes a fé é só entender. Tá bom, Deus. Entendi. O senhor não vai fazer. E a minha mente tá curada nesse sentido de não precisar que ele faça. Isso é uma cura. Porque também é uma ferida. Uhum. Esse aguardar e ficar ansioso e parar a vida, entendeu? Pra você, sei lá, viver em volta daquilo que o Senhor possivelmente não vai fazer. Eu não vivo assim. Eu vivo em torno daquilo que ele está fazendo e eu percebo que ele está fazendo. E daquilo, principalmente, do que ele já fez por mim. Foi enviar Jesus para morrer por mim. Numa cruz. Então, isso para mim é a mente curada. Uma Uhum. mente satisfeita. Uma mente que não espera pelo amanhã para ser grato. Uhum. É isso. Muito bom. É isso, o melhor de Deus já veio. Já veio. Jesus na cruz, né? A Isso. bênção. Eu já recebi minha bênção. Os meus olhos já foram abertos. Eu postei um vídeo falando isso. Meus olhos já foram abertos para enxergar Deus. E os seus vão continuar? A Você vai realidade. continuar cego até quando? Eita. Entendeu? É isso aí. Você se considera mais. Não mais, né? Mas você acha que tem gente que vê menos que você? Mano. Infelizmente, a minha geração é cega. É meio louco falar isso, mas infelizmente a minha geração é cega. Porque enxerga só aquilo que quer que Deus faça, ao invés de enxergar aquilo que ele já fez. E aquilo que ele tá fazendo hoje. Sabe? É o cego que Jesus está na frente dele. Sabe aquele texto em que Jesus ele cospe nos olhos do cego, né? Mistura. Uhum. Enfim. Jesus está fazendo alguma coisa, só o cego que não tá vendo. A minha geração é cega nesse sentido. Porque Jesus está fazendo muita coisa, cara. Jesus já fez muita coisa. Só que a minha geração continua com os olhos voltados para o próprio ego.
para o próprio umbigo e criam os próprios deuses que realizam os desejos deles, entendeu? Uhum. Então, nesse sentido, infelizmente, a minha geração é muito cega e eu enxergo um pouco mais. Não por mérito próprio, óbvio. Uhum. Mas porque você foi curado. Exatamente. É nesse sentido também que eu falo que eu fui curado. É isso, mano. Rapaz, muito bom. Pesado. Muito bom. Pesado. Pesado, hein? É forte. Cara, eu nem toquei aqui no assunto de música, né? Você viu que a gente não falou de música, A gente mano? só falou Pois de é. teologia e catolicismo, Nossa, islã, não falei isso não, mano. Japão. Eu não falei. Falei do Jesus. Falou. Um abraço, de Jesus. pessoal. Falamos de tudo. Falamos de Isso tudo aí, aqui. Falamos de tudo. E aí, não falamos de música, né? Eu acho até que... Eu acho que a gente pode deixar isso por um próximo papo. Música, Não seu sei, o que é que ministério. você acha? Vai ter um próximo papo, Ué, mano? você tá disposto a voltar? Eu tô, Você cara. tá logo aqui, você tá morando perto daqui. Perto, né? Perto. Então pronto, é isso. Eu deixar o pessoal com gostinho de quero mais, com aquele negócio tipo assim, pô, já acabou? Mas como assim? Mas, ué, Até eu fiquei surpreso. Já acabou, mano? não, mas podemos continuar. Né? Ah, vai, deixa rolar, mano. Então, eu tenho muitas Então perguntas fica à sobre essa... vontade. Você começou a tocar bateria aos 4 anos, é isso mesmo? A irritação da igreja. Tinha um nome, Luan. Foi na igreja. Era eu na igreja. Terminava o culto. Exatamente, mano. Ou até no culto mesmo, eu chorava, esperneava. Isso. Entendeu? Ali eu me vitimizava. Nisso sim. E nisso eu me vitimizava porque eu sou cego, não sei se o cara... E era isso, começou na bateria, né? E cantando também. Eu lembro, cara, a primeira vez que eu consegui fazer um vibrato, eu tinha 3 anos. Eu lembro Caraca. disso, sério. Mas o vibrato mesmo? Vibrato, eu falei, olha isso! Sério, como Zaqueu a música ainda. Nasci E eu acho era assim, é assim que se faz? Eu lembro disso, sabe? Uhum. Eu lembro de eu todo mijado, mano. Vou falar a palavra mesmo, sabe? Indo pra igreja assim, eu quero tocar bateria, eu criança nisso. E aí, dali começou o contato com a bateria. Sempre no contexto de igreja, né? Sim. Como eu falei. Meus pais são pastores, meus irmãos... Eu sou o mais novo. Meus irmãos tocavam. E aí eu ficava, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Meu pai, na época, ele tinha um ministério mais itinerante de cantar corinho de fogo nas igrejas. Eita, é forte. E eu acompanhava, tentando batucar, tentando fazer alguma coisa nesse sentido. E era aquele pirralho intrometido, chato, que quer sempre estar fazendo as coisas e a galera sai daí. Aquele que chega, tem joguinho no seu telefone? O pirralho que chega e pergunta, né? Tem joguinho no seu telefone? Tipo isso aí, mano. Tipo isso. Pois é. Cara, Eu fui evoluindo, né? 4 anos de bateria, comecei a cantar. Nisso eu já comecei a fazer algumas apresentações nas instituições que eu fazia parte ali. o que você acha que te atraiu na música? Assim? O que você sentia? Era mais pela bagunça mesmo? Não. É o som, de certa forma, talvez é o estímulo auditivo, né? Isso que eu ia te falar. A gente que não enxerga tem uma... Não vou dizer... Tem uma galera que acha que todo cego tem um ouvido biônico. Não é assim, mano. E não é que a gente escute mais. Eu me sinto um cachorro quando a galera fala que eu tenho audição ampliada. Não tenho. Uhum. É só porque a gente repara mais nos detalhes pra saber que você tá aqui, o telão tá... Ai, Eita. Foi profético isso aí, hein? De você apontar direto. câmera. Eita. Acho que eu não sou cego. Aí a gente tem o ouvido mais apurado nesse sentido. Então, É porque é um sentido a menos, então você precisa prestar atenção nos outros. Isso. Então a música é aquele negócio, poxa, muita coisa acontecendo e tal. Eu lembro de ficar ouvindo as viradas das baterias assim nas músicas pra tentar imitar. Então isso foi muito atraente, porque é um mundo. Uhum. A música é um mundo, são pinturas, são texturas. Eu trabalho hoje com mixagem, então pra mim como eu enxerguei cores na minha cabeça, é como se eu estivesse criando cores na música. Uhum. Então isso me atraiu muito. Fora o fato de que, cara, existia um chamado de Deus ali. Existia, né? Enfim, como eu tava falando, 4 anos eu comecei bateria e canto, 8 anos teclado, 10 anos violão e tudo na marra. Nunca teve ninguém pra me ensinar nada. Não tinha professor? Não. Tanto é que eu toco errado, muita coisa. É mesmo? Você foi autodidata, então? Autodidata. Em quais instrumentos? Como que foi esse processo? Assim, aos 4 anos bateria e depois, como que foi esse desenvolvimento? Cara, teclado, eu só ia na igreja e ligava, ficava brincando. Tentava associar os sons das rádios, principalmente com aquilo que eu tava fazendo. Uhum. E é o que eu falo, tanto é que eu toco errado.
Eu não... O teclado você toca com esses 3 dedos, teclado do piano, né? Eu toco Sim. com esses 3 aqui. Ah, Aí fica o pé de galinha e esses 2 dedos sobrando. aham. Violão tem muito acorde que eu boto errado. Uhum. Não é como a galera sempre pergunta, não, que acorde é esse? Eu falo, cara, eu sei porque eu estudei teoria, assim, Aham. pelo YouTube. Esse aqui fui eu que inventei. Mas esse aqui fui eu que, né, senti de Deus de fazer. Então Muito foi bom, muito, muito bom. muito de assimilar as coisas que eu ouvia pra aquilo que eu tava fazendo e tentar aplicar no dia a dia. Uhum. Qual que foi o momento que você percebeu o chamado? Porque você mencionou aqui que tem o chamado, né, para essa área Uhum. da música. Qual foi o momento? Predestinado, né, mano? Predestinado, calvinista, né? Isso. Nato. Você Uma vez cego. Essa só você pode falar. Isso, então eu não posso. exatamente. Ainda. Mas, que isso? Pô, fez maligno, tá? És tu, Satanás. Não dizima não na minha vida pra tu ver. De que forma, em que momento que você percebeu esse Antes de chamado? nascer, mano, É mesmo? minha mãe com 6 meses de gravidez recebia muita profecia. Aqui meu calvinismo se esvai. Aí não tem como. O que tá dentro da tua barriga não é teu, diz o Senhor. Eu vou levar pelas nações. E nunca foi algo imposto a mim. Uhum. Nunca foi algo que os meus pais me obrigaram a exercer. Uhum. Mas foi algo que foi predito. Nossa, predito é muito... Predito é forte. Predito é muito esotérico, né? É forte. E naturalmente foi se realizando, Uhum. sabe? Então eu sempre nasci com isso implícito. Agora, como isso ia acontecer até hoje, como isso vai acontecer, eu ainda não entendo. Uhum. Você acha que não aconteceu ainda? Não aconteceu ainda. Você já viajou pra fora Não, pra ministrar? nunca. Essa parte ainda não foi. Nunca. Você acha que só Eu não falta tenho isso? hit, né, pai? Ainda. Tem que ter hits Ainda. pra viajar pelas nações. Não. Pelo menos eu espero um Grammy latino. Senhor, Meu Deus. o senhor me deixou cego, pelo menos um Grammy eu quero. No mínimo, né? Assim, Como que foi a parada dos Gideões? Gideões eu não vou dizer o maior, porque temos muitos eventos, né? Mas é um dos maiores eventos. Principalmente pentecostais, né, mano? Pentecostal eu acho que é o maior, né? Pentecostal. Do meio pentecostal é o maior evento. Não sei hoje, né, mano? Que Sim, claro. Os tempos vão mudando, né? isso. Mas assim, Polêmicas vão surgir. É. Sim. é um dos maiores movimentos cristãos, não vou nem dizer do Brasil, do planeta, né? Uhum. Então, como que foi pra você chegar lá? Você tocou lá? Qual idade você Eu tinha? tinha 10 anos. Quem me encontrou foi o pastor Wesley. Saudoso pastor Wesley. Era o vice-presidente dos Gideões na época. Uhum. Tem um vídeo, mano, com 4 milhões de visualizações. Eu e ele na calçada. Eu tinha 10 anos. Não pense que a vida acabou. Cantando essas músicas, Que assim. legal. E a partir desse primeiro encontro, ele me levou pra o evento principal dos Gideões. Eu cantei lá 2018, 2019. Que bacana. Os Gideões. Na época foi, assim, deu um impulsionamento incrível pro meu ministério. Uhum. Menino que cantava só na Bahia, cantou no Brasil inteiro. Uhum. Naquele modo. Depois da pandemia, eu virei mais reformodinha. Uhum. E aí comecei a... Virou reformado. Deixou Reformodinha, varão. de ser... reformadinha. Deixou de ser reformadinha. Deixou de ser pentecostal raiz. Isso. Aí Deixou de ser... Desandou. Desviou. Vamos ser desviou. sinceros. Cego, né, mano? Cara, te levar pra um retiro, assim, pra você ter um reencontro, né? Você tá precisando. Mano, não saio. Eu não saio. Você é muito introspectivo, você falou, né? Você não gosta muito de sair de casa, não? Cara, não é que eu não gosto, é que eu tenho... por exemplo, eventos. Uhum. Eu fico um pouco... Eu tenho que assimilar muita coisa na minha cabeça. Uhum. Então, ambientes desconhecidos, com pessoas que às vezes eu não conheço tão bem, eu fico meio perdido. Uhum. Tanto é que pra mim ministrar, assim, nas igrejas é um dilema no pós-culto. Porque muita gente saindo de muito lugar, oi, não sei o quê. E aí, não consegue isso, às vezes não, porque são pessoas que eu não conheço. Sim. Então é uma loucura na minha cabeça e isso acaba com minha bateria social. Mas não é que eu seja introspectivo totalmente. É só que pra mim a socialização genérica é desgastante. Cara, eu fico imaginando, deve ser muito... É muito louco. Deve ser muito pai. Você tem que conversar com... Tem 10 pessoas conversando com você, você não sabe quem é. E o pior é que são gente, por exemplo, pessoas, se você chegar pra falar comigo em um evento que tá cheio de gente, eu não vou te reconhecer. Sim. E a galera tá ali, não, eu quero que ele me reconheça. Uhum. Eu lembro, gente, principalmente da minha família, chega em mim e fica assim, ó, com a mão.
Aham. pra eu reconhecer pela mão. Eu fico, meu Deus, eu Meu sou irmão. sensor biométrico agora. Como? Entende? Então isso Vai ler desgasta, digital. mano, desgasta muito, 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 muito. Uhum. Não, é igual assim, por exemplo, a gente tá aqui conversando, deve ter 1 hora, a gente conversou 1 hora antes, 2 horas de conversa, e a gente conversou na vigília também, quem sabe 10 minutos. Beleza, 2 horas. Como que eu posso esperar que daqui 1 mês, se eu te encontrar em algum lugar, você vai reconhecer minha Pois voz? Meu pois irmão, é. Eu E tenho tem vozes que são muito únicas aí, beleza. Sim, é isso. Mas tem Sim. tem vozes que são mais. Já é difícil reconhecer alguém juntando, né? O rosto da pessoa, a roupa, o estilo, a voz. Quando você junta tudo, eu ainda tenho dificuldade de memorizar, imagina só com a voz, Mano, né? é bem desgastante, sabe? Mas você ainda sai, ministra em igreja. Sai, ministro, igreja. Não, a agenda tá aberta, inclusive, pra vir na Family 85. Meu Deus, é forte. Vamos marcar aí o próximo. Pra quem não tá sabendo, logo, logo vem. É porque eu não sei quando vai o episódio ao ar, né? Mas você vai. Será que eu já posso falar? Acho que já, né? Estará conosco na vigília. Logo, logo. Fornária. Vai ser Isso aí. benção, hein? Vai ser benção. Você tá doido. Isso aí. Aí sim. E, cara, pra você, então o ministério foi progressivo, né? Você foi caminhando, Que caminhando. nem a revelação, né, mano? De Deus. É forte. Progressiva. Progressiva. Toma essa referência. Meu Deus, teologia Tome. no 12. Meu Deus. Não. Bora. Perdão. E você chegou a gravar com a Maria Marçal. Ah, a gente não entrou nesse aspecto, né, Pois mano? é, como Porque que é foi muita isso aí? coisa. É Eu muita sou coisa. compositor também. Pois é, como que foi Eu isso? sou compositor. Você tem quantas composições hoje? Não sei. Não, como assim? Não dá pra saber. Ah, Tem as que eu gosto, tem as que eu não gosto. ah, No caso da Maria, o que aconteceu foi que eu postei uma música no Reels, no uhum, Instagram, marquei ela, uma música cara dela. uhum, Daí o Isael, que tá aqui no estúdio com a gente, fez a ponte uhum, pra que essa música chegasse até ela. Ela gostou de mais uma, mais outra que eu escrevi com ela. uhum. E nessa outra que eu escrevi com ela, que inclusive história de um cego, né? Eita. É bem tendenciosa a música. E Combinou. isso combinou, né? Nossa. Uau. Aí ela me chamou pra fazer participação no DVD com ela. Foi Que incrível, legal, mano. cara. Incrível, incrível, incrível. Como é que é gravar um DVD? Não vi, mano. Como é ouvir a gravação de um DVD? Cara, pra mim, foi tranquilo. Eu não sou muito. Foi aqui em Goiânia, né? Isso, foi em Goiânia. Foi aqui em maio, né? Eu não sei Uhum. quando vai sair. Foi maio. Cara, foi muito recente. Tem recente. Recente. Primeira vez que eu vim em Goiânia foi em maio. Uhum. Depois voltei. Já tinha vindo no Goiás. Já vim em Cara, Catalão e tal. não cheguei a perguntar essa. A gente não falou sobre isso ainda. Mano, tem muita coisa pra falar. Nossa. Por que você. Peraí, já Não, posso calma, passar não, desse não, assunto não. ainda? Pera, Não, deixa eu então. terminar aqui. Não, pode ir, vai. Tá. Eu espero. Pra mim é tudo. Eu sou bem de boa, sabe? Não tem nervosismo. Uhum. Você tá com um dos maiores nomes do gospel. Só isso. Só isso. Só a Maria Fora as Marçal. participações ali. Quem mais tava com você? Tava o Felipe Rodrigues. Opa, aqui da nossa Maravilhoso. casa. Ah, daqui? Eu não sabia que ele era crente. Casa. É. Assim, ele é da church, né? É, Será sim. que conta como crente? Conta, porque eu tô aqui, não vou queimar meu filme com vocês. Pronto, muito bom. É E isso aí. tava a Lu meu pediu. Eu lembro de. Não, uma cena maravilhosa. Uau. Foi a Luma orando pela Maria em lágrimas no camarim. E o Felipe Rodrigues na porta. E aí, macho? Eu falei, não acredito que eu tô vivendo isso aqui, mano. Não tem condição de negócio desse. É muito massa, cara. Então, assim, é louco porque são 3 pessoas que, em termos de repertório, marcaram a minha vida. Uhum. A Luma, na minha adolescência, Liberta-me de Nossa, é mim. muito forte. Ou, Mano. Mano. Liberta-me de mim faz parte da minha história de conversão. mano, eu puxei no meu direct com a Maria Marçal. Uhum. Tinha lá um stories há 3 anos atrás que eu mencionei ela, de um vídeo de uma sobrinha minha que era pequenininha cantando Te Adorar. E eu falei assim, gente, como assim agora eu estou gravando com essa menina? Que legal, cara. Então isso assim é um negócio absurdo. Uhum. É aquilo que Deus tem feito, na verdade, a proporção de que tudo tem tomado. Uhum. Agora, partindo já para outro assunto, daqui a pouco a gente fala o que você quer falar. Eu espero, eu sou paciente. Eu não tem sei, problema. tá bom. Há um ano atrás, eu tinha 12 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho, nesse momento, 340 mil. É gritante a diferença. É gritante. E aí, você pega todo o contexto de um gurizinho que tava na roça, sem perspectiva nenhuma. Receber mensagem de todo mundo assim, mano, eu quero música sua. Quando tiver uma música boa, manda pra mim. Saca? Já recebi mensagem de muita gente
Ai, não pode citar. Não é uma coisa ruim, né? Eu posso citar Se nome. você quiser, fica à vontade. Cara, o Jefferson da Jefferson Sueli mandando mensagem. O Eliseu Rodrigues pedindo música pra Luana. Cara, que legal. Coisas assim, absurdas, sabe? E eu fico realmente espantado com aquilo que Deus tem feito. Mas ao mesmo tempo, e voltando pra essa questão de como é gravar um DVD, é tranquilo. Porque tudo isso é maravilhoso. Uhum. Mas não é meu foco. Uhum. Qual que é seu foco? Meu foco é glorificar o nome de Deus. E eu sei que isso glorifica o nome de Deus. Só que sem isso também o nome de Deus ia ser glorificado. Se eu continuasse na roça lá, o nome de Deus ia ser glorificado da mesma maneira, sabe? Não porque dá certo, mas porque é o certo. Que é o certo. É isso. Exatamente, sabe? Tipo assim, eu trato isso como é algo que eu tenho que viver para glorificar o nome de Deus para mais gente. Uhum. Sim. É o apesar disso, não é o por isso. Uhum. É o apesar disso, é o através disso, na verdade. Uhum. Bem de boa, né? Faz parte do propósito. Faz parte. E a parte de composição, porque imagino que agora você tá tendo uma demanda, né? Como você falou. Tem Sim. muita gente querendo as suas composições pra Uhum. poder gravar, pra poder, às vezes, gravar com você ou Isso. gravar por conta própria. Começa a ficar caro. Como... tá subindo, tá subindo. subindo a demanda. Mas como que é pra vocês? Porque a criatividade, eu imagino que ela é limitada, né? Não tem como Uhum. você compor 10 composições por dia. Como que é o seu processo de composição? Quanto tempo demora? Como você faz? De onde vem as ideias? De onde Cara, vem a inspiração? no meu caso, eu sou meio chato pra compor. O Israel que tá aqui. Você é metódico? Não, um pouquinho, vou te explicar. O Israel que tá aqui, né, ele é compositor, ele é mais profissional que eu. Eu acho que o processo dele é mais de sentar, não, vamos compor, vamos compor. Junto um grupo de composição lá e faz. Mas as minhas músicas são tipo assim, eu tô lavando louça, aí me vem um refrão. Eu falo, cara, isso aqui é bom. Uhum. Aí eu vou. Do refrão, geralmente eu começo a associar. Eu construo a música. E eu procuro ter muito cuidado na hora de compor, porque eu abro a Bíblia, Uhum. pego o máximo de referências possíveis. Por exemplo, a Maria vai lançar uma música chamada Fraqueza. Uhum. Eu lembro que o refrão veio, né? Mesmo Não, não vou cantar, não posso cantar. Não pode. Mas era Segura. assim: mesmo sentindo dor, eu tenho a certeza que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu não vou parar. Em ti encontro forças pra avançar. Eu falei, poxa, poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí eu vim construindo. Aí Às já ve- leu. é, já fui leu o lá, versículo, isso. viu? Às vezes é difícil ter que conviver com o espinho na carne que me faz sofrer. Fraquezas que encontro e não sei melhorar. Feridas que carrego e não sei curar. Já fez a referência ao texto bíblico. Uhum. Aí vem, e em meio a tudo isso a tua voz me fala. Não desanime, filho, minha graça te basta. Escuto e me levanto para prosseguir. Sofrendo, mas estou aqui. Ou seja, tá atrelado a um texto. Uhum. Muito bom. Eu gosto de construir A assim. letra não tem problema você falar, não, né? Não, acho que tá. não. Um abraço. Peraí, acha que não ou não tem problema? Mano, eu não sei. Tem problema? Depois nós Não tem discutimos. problema. Se tiver problema, a gente Não corta. tem problema. É, e o arranjo musical, né? Aí você faz também ou não? Vem na hora, mano. Vem junto. Você já faz junto. Vem junto. Cara, que legal. Entendeu? Uma coisa depende da outra, né? A Uhum. melodia, pra mim, é primordial. E a métrica da música também. Tem que ter Isso. tudo bem divididinho. Ponte, Ah, sim, verso, sim. refrão. Legal. Taraná. A distribuição do texto dentro da música, né? É tipo assim, a Bíblia é como se fosse um... é pudim que faz assim, gente? Que joga na forma? É, pudim. Tá, eu tenho uma forma e eu jogo o texto dentro. Pra Entendi. virar a música, Entendi, entendeu? Aí é entendi. isso aí. Sim, pra não sair da Pra forma. não sair da forma, mas a essência tem que ser a palavra. Você acha que a produção musical que nós temos hoje, Eita. ela tem melhorado ou piorado? No meio gospel. Ela tem melhorado no sentido de ser mais barata, de ser mais prática. Hoje em dia dá pra ter acesso mais facilmente a uma produção musical. Mais fácil de aprender a tocar Mais também? fácil de... Não, Ou não? não. Tem muita gente que fala, Não. né, que o worship é muito simples, é fácil, é 3 acordes, por exemplo. Mas assim, pra mim, quem só toca worship não sabe tocar. Eita, já lançou essa? Já? É, porque assim, cara, não é suficiente. Uhum. Quem toca worship bem, geralmente escuta e toca outras coisas bem. Entendi, legal. Entendeu? O worship é a pontinha do iceberg. Então, quem geralmente só limita isso aí, se limita a isso, não consegue ter boas referências. Uhum. Não consegue ser criativo, entendeu? Uhum. Então, o cara que geralmente ele toca bem worship, ele é um bom roqueiro.
Ele escuta bastante rock pra trazer referências do rock pro worship. Então, nesse sentido, assim, tem melhorado no sentido de qualidade, a gente tá ficando mais profissional, mas tem ficado mais genérica no sentido de que todo mundo tá fazendo o que todo mundo faz. Mas por que que isso acontece? Porque, mano, ai, cara, você vai me fazer entrar nesse assunto? Só se você quiser. Tá, eu vou entrar nesse assunto. Fica à vontade. Porque a gente consegue criar um clima de adoração de forma muito fácil. É tudo muito manipulável. É mesmo. A gente não precisa ter vida com Deus pra cantar worship. Porque o worship é muito fácil de emular a presença de Deus. Uma luz, uma fumaça, um clima, já causa a impressão de que Deus está ali. Mas você não acha que isso vale também pra outros estilos de gospel? Vale, mas que você falou do worship. Não, mas eu mencionei o worship porque foi o que veio à cabeça. Vai. Mas vale pra todos, vale pra Todos os estilos. Dá estilo pra emular. pentecostal, dá pra Dá emular, pra worship dá pra emular, emular, corinho de dá pra emular fundo. isso. Porque a galera confunde vibrato com unção. Você quer dizer, então, qualquer estilo musical gospel pode simplesmente te ajudar a simular um ambiente de adoração. Você não precisa ter vida com Deus pra cantar gospel. É isso. Porque se você faz um vibrato, a galera acha que você tem Deus. Se você canta, ele mora. Às vezes a gente confunde performance com unção. Presença de palco com unção. São coisas que todo mundo tem. Você sente o mesmo arrepio num show de rock, um show do Coldplay, sentiria numa igreja. É a mesma coisa. Porque não é sobre a presença de Deus. Então, fica genérico. É por isso. Cara, eu já vi pessoas que se desviaram depois de ir pra um show de rock porque lá ele sentiu o arrepio que ele sentia na igreja Isso. e achava que era Deus. É a experiência dopaminérgica da coisa, né? Você tá ali. Então, quando você não tem uma experiência real com Deus, você também não vai ter frutos originais. Você vai ter frutos que são a imitação daquilo que outros geram. E, talvez, realmente, outros que tiveram um relacionamento profundo com Deus. Mas isso não é suficiente. Porque nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona individualmente. E, a partir disso, a gente tem coisas que são geradas individualmente. Não somos cópias. Então, acho que talvez a adoração ela tenha se tornado mais genérica porque a nossa relação com Deus também se tornou mais genérica. E aí é o que eu falo também, a gente entra no assunto da inteligência artificial. Ela veio para nos mostrar o quanto a nossa adoração é artificial também. Porque ela consegue emular tudo aquilo que nós fazemos sem ter, de fato, uma relação com Deus. Sem ter alma, sem ter espírito, sem ter nada. Sem ter nada. Porque é fácil de emular. Então, fica genérico porque a nossa relação com Deus é genérica, muitas vezes. É aquilo que os outros dizem pra gente fazer. Não é um propósito específico de Deus pra nós. Tá aí a polêmica que você queria. Sei. Pronto, deu o corte. Podemos falar de algo produtivo agora? Não, mentira. Que Já isso, é mano, produtivo. pesado, mano. Cara, de verdade, qual que é o perigo disso pra igreja? O perigo disso é a gente se satisfazer com a experiência do culto. Do culto no sentido, a experiência do domingo. E não viver o Deus da segunda-feira. Deus só fala comigo se eu tiver com pé de contínuo. Deus só fala comigo se... Eu só consigo orar se eu tiver com fundo musical. A minha experiência com Deus vai estar refém de algo que é criado e que é genérico. Um ambiente, né? Isso. A gente chama, é o ambiente. Exatamente. Agora, é a fumaça, o telão, são as luzes. Eu me torno refém disso para ter uma experiência com Deus. E a partir disso, cara, eu não sei mais quem é Deus. Eu não conheço mais Deus que se revela num trabalho. Eu não conheço mais Deus que não precisa de música para se revelar. Eu não conheço mais Deus que precisa de um formato específico de música, sabe? Porque eu só conheço a experiência, não o Deus de fato. Isso é muito perigoso. Eu gosto do texto de Amós 5, dos 21 a 24. Deus fala assim, eu tô cansado, gente, dos cantos, do estrépito dos cantos de vocês. Ao invés disso, eu quero que corra um rio de misericórdia. Eu quero que algo que vá para além do culto se propague. Porque, no fim das contas, cara, o culto é o resultado de uma vida vivida em Deus. Não é o contrário. Não é a experiência de um culto que vai transformar a nossa vida, mas é a nossa vida que transforma o nosso culto. Meio que isso. Sim. Você acha essas coisas necessariamente erradas? A luz, o Não. telão... Até porque eu não vejo, né, mano? Você não acha feio? Você não acha... Eu gosto de parede preta. Não são erradas. Pra você, toda igreja é igreja de parede preta. É, exatamente. É tudo church. E eu tô na África, porque eu enxergo negro. Essa parte só você pode falar. Tá bom, beleza. Só rio.
Não Mas são você não acha erradas. necessariamente errado. Não são erradas. Nem todo altar é um altar de idolatria só porque alguém usa um altar como um altar de idolatria. Então, vai de pessoa para pessoa. Vai Depende de pessoa para quem pessoa. tá ali, O né? problema é que nós Veja. estamos caminhando para tornar as nossas igrejas em franquias do Senhor. Cara, isso é um perigo. É perigo. Nós temos 5 anos de igreja. E as pessoas sempre perguntam, né? Nossa, mas de 12 membros para 12 mil em 4 anos. Como? Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Minha área de trabalho, minha área de ministério, minha vida é estratégia para igrejas. Estratégia de organização, de crescimento saudável, é a paixão da minha vida. Então eu sempre ouço isso, sempre que nós recebemos pastores e líderes. Meu pai sempre ouve isso quando recebemos pastores e líderes. E porque todo mundo espera uma fórmula, né? Uma equação, uma receitinha de bolo. Exatamente. Eu vou pegar isso aqui, eu vou replicar ali e vai dar certo. Cara, quantas mensagens nós já não recebemos? Pastor, tô aqui na cidade tal, tem uma igreja aqui, são 2.000 lugares, já tá cheia, tem gente, tem receita, o prédio tá pronto, tem telão, tem liderança, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Quanto custa pra gente colocar aqui a marca da Family? Quanto custa pra gente virar a placa e se tornar Family também? Como que funciona? Tem que fazer o quê? Tem que participar de qual projeto, de qual estudo, de qual curso, de qual mentoria? Como funciona? Porque todo mundo quer replicar aquilo que deu Isso é certo, muito louco. sem replicar a essência do porquê deu certo. Mas você já Que parou, é a graça de Deus. Você já parou pra pensar que a partir do momento que a gente tem uma fórmula, deixa de ser Deus e passa a ser sobre nós? Aí não é mais graça de Deus. Esse é o perigo dessa geração. E aí a gente prefere. Por exemplo, cara, entre a graça de Deus fazer algo acontecer e o meu braço fazer algo acontecer, qual que vai dar mais certo? A graça. Meu irmão. Só que tem um problema. O que é dar certo pra você? Cara, dar certo é estar alinhado com a essência. Mas É tá muitas alinhado vezes com o o estar alinhado com a essência significa ser refém e não ter controle. E é isso que a nossa geração Exato. gosta. E na verdade buscam, realmente assim, buscam o resultado. E o que é o resultado? Os números, as pessoas. Olha, Não buscam aquilo que a gente vive no dia a dia. olha o quanto é louco. Deus chega pra Gideão e fala o seguinte: não, eu vou dar vitória a você, mas você tem gente demais. 32 mil. Você vai ter que mandar esse povo embora, porque senão você vai dizer que a sua própria força te livrou. Uhum. Deus tá com ele. Mas ao invés do número aumentar, ele diminui. Uhum. Então, a questão é que, tipo assim, é chato. Depender de Deus é difícil, mano. É difícil. Eu tô vivendo uma fase da minha vida, eu vim pra Goiânia, vai fazer um mês ainda. Em que eu me pergunto, Senhor, e agora o que é que eu vou fazer, meu Jesus? Uhum. O que é que vai ser? Porque não existe um plano. Mas essa é a maior oportunidade para Deus mostrar que é Ele de fato que está fazendo. Uhum. Então, voltando a essa questão da estrutura, quando a gente entra em uma estrutura que é planejada e é intencional para manipular as pessoas, para emular a presença de Deus, a gente deixa de contar com Deus, porque já é sobre nós. Sim. Você já ouviu falar no movimento Cuidado. Seeker Sensitive Church? No, I don't speak English very well. Já mentiu aí. Because I study. Tá estudando? Yes. Bom demais, é isso aí. É o movimento é o movimento das igrejas sensíveis aos que buscam. É um movimento que começou lá nos Estados Unidos com o pastor Andy, eu me esqueci o sobrenome dele. Mas ele começou esse movimento que é basicamente assim, ó, ele fez uma pesquisa com descrentes e ele rodou essa pesquisa basicamente assim, ó, para você o que tá errado na igreja e o que te faria entrar em uma igreja, o que você mais gosta na igreja. Então são 3 perguntas. O que tá errado na igreja? O que você mais gostava na igreja e o que te faria agora voltar a frequentar uma igreja. Ele pegou a resposta desse formulário e ele criou a sua igreja, né? Ele plantou, criou a igreja é feio, né? Mas assim, ele plantou uma igreja baseado nessa premissa, nesses conceitos. E aí então é uma igreja sensível aos que buscam. E você tem os lados positivos e negativos disso. Qual que é o lado positivo? Realmente ele criou um ambiente em que um cara desviado ele se sente bem ali. Por quê? Porque é similar a outros lugares aos quais ele frequenta. É mais similar a um shopping. É mais similar a um comércio. É mais similar a um ambiente com amigos. É menos similar com aquilo que às vezes gerou uma experiência traumática nele, porque ele sofreu algum tipo de preconceito, porque ele sofreu algum tipo de abuso. Moldada para o cliente. Exatamente.
É exatamente isso. Moldada Cara, para tem o um cliente. negócio que eu tô achando muito louco nesse meu período aqui. Eu vim de uma cidade do interior, da Uhum. Bahia, e agora eu tô na capital Goiânia. É engraçado como a galera escolhe a igreja pela comodidade. Ah, eu vou pra É essa mesmo. porque o kids dessa aqui é Cara, bom. você sabe quais são as 4 coisas que mais influenciam a permanência de alguém na igreja? Não, Vou te falar as 4. vai. Isso são dados americanos. Ah, Provavelmente se aplica ao Brasil também, certo? É a temperatura do ar-condicionado, é a qualidade do kids, é o conforto do assento e a disponibilidade de estacionamento. sacou? E o que é que isso tem a ver com Jesus, mano? Aqui nessa igreja, por exemplo, onde você tá agora, sabe quantas vagas de estacionamento nós temos? Pronto. Nós devemos ter umas 15 vagas de estacionamento. Então não tem vaga de Nossa. estacionamento. Vamos começar por aí. Ah, que bom. Pronto. Em Que relação. bom não, né, mano? Que bom não, né? Que bom não, né, velho? Você tava ali agora. Você não, você não viu. Não vi. Mas, cara, nossa igreja tá muito feia. É minha Sério, igreja, eu mano? amo Que minha é igreja, mas isso, tá mano? muito feinha. Faz isso não. Tá em reforma. Achei lindo o design. Bem gótico. Tá em reforma. E antes de estar em reforma, o nosso piso ele era de carpete. Tava todo rasgado, todo. Meu irmão, assim, sabe aquele negócio bem contrassenso que parece que se fosse para atender ao cliente, não faz sentido você deixar desse jeito. É. Entendeu? Mas nós temos desenvolvido cada vez mais entre a liderança, principalmente a percepção de que. E aí vem muito. Cara, Pastor Paulo Borges Jr., ele tem nos ensinado muito em muitos aspectos, né? Nós precisamos criar uma geração de pais e não de filhos. Né? Os filhos consomem, os pais produzem. Então a igreja ela não pode estar moldada aos filhos, né? Não é para criar filhos. Então não é para criar um povo consumista. Então não, a igreja não tem que atender a todas as necessidades de uma pessoa. E eu digo necessidades de desejo, Sim. não necessidades de verdadeiras No necessidades. sentido consumista Isso. da coisa. A igreja tem que atender às necessidades do povo e não aos desejos do povo. Mas cara, isso é muito louco. Não sabia dessas coisas que eu traio agora pra igreja, Sim, não. cara, Acho que eu vou sim. abrir uma igreja. É uma... Tá fácil, né? Se você for parar Bartimeu pra- Church. Não, se você for Bartimeu Church. Ai, cara. Eu e o Cleiton Queiroz, vamos Vamos junto. lá. Bartimeu Church. Se você for parar pra pensar por isso, cara, então, pra você ter uma igreja, é simplesmente tem uma pessoa que tem dinheiro e ela vai aportar essas coisas e tá tudo certo. Entendeu? Não, eu também não. Agora, quando você entende que, na verdade, isso não é igreja, isso é um comércio, né? Agora, não que uma igreja não possa ter essas coisas. Sim, não é, o problema não é isso. O problema é ser só isso. O problema é não ter Jesus, Isso, cara. que é a essência da igreja. Mas aí a gente volta no que falamos ali. É difícil pregar um Cristo crucificado pra uma geração que escolhe a igreja pela temperatura do ar-condicionado, mano. Caraca. Não cabe, não encaixa. Como é que você vai falar de um Cristo que foi pregado numa cruz pra uma igreja pra uma galera que escolhe a igreja pelo Kids? Não faz sentido. Essa galera não tá pronta pra morrer por Jesus. Essa galera não conhece quem é Jesus, não sabe. Não é sobre Jesus. É sobre. Aí também tem a questão. É sobre o estilo de vida de ser crente. Ou de pelo menos dizer que é crente. Isso conta muito. Como que a gente equilibra o nosso desejo por excelência, que glorifica a Deus, realmente assim, fazer o nosso melhor em tudo, glorifica a Deus, com o perigo de acostumar um povo com receber sempre do melhor e não aceitar, entre aspas, aquilo que considera pior Cara, ou ruim. eu acho que isso é muito uma questão de intencionalidade, principalmente da liderança, mano. Ensino? Ensino. Uhum. Essa é uma raiz que não é de agora. A gente só tá vivendo um resultado cultural disso. Mas infelizmente é algo que a liderança tem que ser uma visão, sabe? Nossa, segue falando sobre visão. Mas tá certo, é isso mesmo. Não são ovelhas inocentes. Sim. O povo levantará para si profetas Isso. que irão Isso. irão falar aquilo que querem ouvir. Exatamente, não são ovelhas inocentes. Não é um povo manipulado. Eu concordo com isso. Não é um povo manipulado, é um povo obstinado. Infelizmente. E eu não tenho muito o que fazer, mano, porque é o que Paulo disse, né? A verdade vai dar coceira nos ouvidos, mano. Eles vão juntar mestres pra si. E eles eu acho que assim, dentro de tudo isso, aquilo que Deus tem pra fazer através de quem tá ali vai acontecer. As pessoas vão encontrar Jesus, vão entender Jesus em todo esse meio conturbado, mas não são ovelhas manipuladas. Uhum. São ovelhas intencionais que escolheram estar onde estão, não por inocência, mas porque o coração de fato é pervertido. Muito É bom. pesado. Muito, Mas é isso. muito, 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 muito importante.
Nós falamos muito sobre isso aqui, muito. Nós costumamos chamar, né, de a essência do evangelho. É Uhum. o que não pode faltar. Nós podemos ter as outras coisas. E nós temos. O nosso Kids aqui é muito bom. Sim. Nossas professoras são, assim, sensacionais. Recebem treinamentos frequentes, treinamento de segurança, treinamento pedagógico, treinamento de como evangelizar e discipular as crianças. O nosso estacionamento aqui não é tão bom, mas lá já no outro campus a gente tem um O estacionamento som de legal. vocês é muito bom lá O também, som mano. nosso, o som é bom? Você Muito curtiu? bom, gostei. Cara, lá, de verdade. É loucura, né? Porque é uma tenda, né? É uma lona. Como é Muito que. bom. Mas o som realmente tem telão, tem luz, tem fumaça, mas sempre, 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 sempre. Principalmente meu pai, ele fala muito sobre isso. Mas os outros pastores também, claro, né? Mas meu pai é o que mais tem autoridade pra falar, porque ele é o pastor da igreja. Ele fala muito sobre isso, sobre tudo isso seria irrelevante se a gente não tiver Mas Jesus. você saca, é essa direção, mano. Essa direção. É diferente de você apontar pra tudo isso sem apontar pra Jesus. Saca? Eu acho que o equilíbrio é Tudo realmente esse. isso é consequência do nosso amor por Jesus. Nós Ah, gostamos, nós, cara. nós queremos tanto glorificar o nome dele que a gente quer fazer o melhor. Porque se você associar isso a Jesus, quer dizer que a igreja lá do interior que não tem nada disso não tem Jesus? Não E faz um sentido. pastor de uma igreja em um povo inalcançado, em uma tribo no interior do Amazonas, que nunca vai ter mais de 20 membros porque a população ali é essa. E aí? Ele E não tem agora? sucesso? Não tem, entendeu? Não faz. O ministério dele é irrelevante, por acaso? Entendeu? Não faz sentido associar isso à presença de Deus. Mas ter isso e ter a presença de Deus é completamente possível. É só ter o coração de fato disposto a discipular e a ser discipulado nesse sentido. Eu acho que o caminho é esse. Cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma dúvida que ainda não me foi respondida. Você tá. Oh, mano, é eu- porque é muita coisa, cara, você, velho. você, você tá querendo esconder isso. Não, que é O que isso? você tá fazendo em Goiânia? Eu vim morar aqui, né? Sim, Na por verdade, eu quê? vim por uma agenda e Ah, fiquei aqui. que foi com a Maria Marçal. Não, a agenda da Maria Marçal foi em maio. Então, foi a primeira vez que você veio, Isso, eu né? vim pro Congresso Conectados aqui. Agora em junho, dia 20 de junho, 19, 20. Aí fiquei aqui. Foi assim que você decidiu aqui? Ou você decidiu antes de vir? E não, porque assim, a Bahia é um lugar maravilhoso, mas é um lugar péssimo para questões de mercado musical. Eu digo mercado porque eu não trabalho só ministerialmente, né? Eu Você trabalho produz, com né? produção musical, Uhum. com composição, tem todo um contexto. A Bahia não é gera muitos artistas, mas nenhum fica lá. Uhum. Porque é um lugar que Nordeste, né? Uhum. É um lugar que não gera, não gira. Uhum. E aí, meu plano era ir para São Paulo. Só que eu fui em São Paulo e não me adaptei tanto pelo fato de ser uma vida muito louca, muito corrida. Sim. E para quem tem dependências e necessidades que eu tenho, não me senti tão acolhido no sentido geral, né? Por ser uma cidade muito grande, por cada um ter sua correria. Trânsito absurdo, Uhum. comida industrializada. Aí Goiânia, o que eu achei de Goiânia? É o equilíbrio entre uma metrópole e Sim. uma cidade de Cara, interior. Goiânia é uma. Cara, é difícil de descrever, mas é uma cidade grande com cara de cidade de E eu vou te interior. falar uma coisa. Não com cara, mas com sentimento. Sim, o eu vou feeling te falar de uma cidade coisa. de Eu interior. nunca fui tão bem acolhido. O povo aqui é A massa, né? prova disso é que é o seguinte: se você sair comigo em qualquer outra cidade pra ir num restaurante, a galera, quando for perguntar, vai chegar pra você e vai falar assim: ele tá com fome? Não fala Ele contigo. não fala comigo. Eu fico que nem uma entidade ali. A galera tá falando sobre mim na minha frente e eu não sei o que tá acontecendo. Aqui não, a galera fala comigo, eu fico impressionado. Eles estão falando comigo. É um pessoal muito acolhedor. Tô sendo muito bem acolhido aqui. Que massa. E pra mim foi uma loucura porque, tipo assim, mano, eu não imaginava que isso fosse acontecer há um mês atrás, né? Eu falei, pô, Goiânia é massa, talvez eu vá. Uhum. Né? Minha ideia era vir passar uns 10 dias aqui, voltar pra casa e de repente voltar com os meus pais. Uhum. Mas não, fiquei aqui de vez. E pra mim tá sendo uma loucura, porque eu sou muito apegado aos meus pais, né? Uhum. Muito apegado principalmente à minha mãe ali. Em todo sentido, meu Deus do céu. Saudade, inclusive, mãe. E eles têm plano de vir pra cá também ou não? Cara, tem mais... Como é um processo de se estabelecer, né? Uhum. Vai ser mais a longo prazo, talvez. Entendi. Então, tá sendo algo muito inesperado. E tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitos projetos acontecendo aqui. Quem sabe alguma gravação em Goiânia. Eita. Não sei, de repente a gente pode... Pessoal de Goiânia, né? Esperar algumas coisas E assim. parece que já tem alguma coisa planejada. Isso, Só não tá acho na hora de que avisar. mas... Enfim, né, Varão? Revelação progressiva. Começa aqui o início de uma longa jornada.
Maravilha, cara. Maravilha. Que você se sinta em casa, que Obrigado. realmente... Só não gostei da pamonha e do piqui. Mentira. Tudo Não, bem. piqui tudo bem. Piqui, há Pamonha também é controvérsias. paia, mano. Você não gostou de Não pamonha? gostei. Você provou de sal, de doce, Amora. de amora? Não, mas de amora... Mas só a massa, mano, já não curti. Não, mano, mas por favor, prova de sal e de doce. Não quero. Não, meu irmão, então pode dar licença. Tá bom, não quero Pode mais te dar ver. licença, Israel. Eu não quero mais te ver. Não, Cara, é sério, você não mas eu gostou de sempre fui pamonha? ruim com comida típica. Eu não gostava de acarajé. Sério? Não Caraca, eu curti acarajé, hein? Nossa, muito ruim, mano. Eu curti acarajé. Muito ruim. Não, mano. Um abraço, pai. Pamonha é... Você tá doido. Cara, então, o que vem aí pela frente que você pode falar? Quais são seus planos, vontades? Você Tem já música nova É o que vindo eu ia falar. aí. Você já tem composição própria gravada? Tenho. Tem músicas minhas nas Ah, plataformas. sim. Mas em DVD gravado? Em DVD ainda não. Eu era, né? Porque agora isso vai mudar, mas eu era muito fraco em audiovisual. Hum, Mano, roça, né, pai? sim. Instagram, por mais que seja viralizado, porque eu sou meio que intencional nas postagens, né? Eu entendi o algoritmo. Uhum. É tudo muito bagunçado, eu mesmo gravando com a câmera embaçada. Aqui não, aqui eu tenho Sem ver como é suporte. que Aqui eu tenho o Israel que me ajuda, aqui eu tenho uma galera. Então as coisas vão começar a fluir. Uhum. Agora é uma mudança de direcionamento no sentido de que a gente tá mudando muita coisa do formato. É outro formato, é outra fase. Então, tá sendo uma virada de chave, mas tem muita coisa acontecendo, cara. Cara, muito bom, maravilha. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Não, mano. Algum assunto que Desculpa. você pensou que falaríamos e não falamos? Deixa eu ver, Segunda Guerra Mundial, não. Eu gosto, mano, dessas coisas de guerra, de história. Eu não sei porquê. Alguma coisa relacionada Tá, ao desculpa. evangelho, a igrejas, ao mundo da música? Mas não sei, acho que você não me decepcionou, não. Não? Eu tô satisfeito, Pô, cara. a minha performance foi Foi legal, boa, assim, foi falei bem. boa, mano. Inclusive, a gente só é assim, pessoal. É gente boa um com o outro aqui na frente das câmeras. Inclusive, por isso que eu tô enrolando pra terminar o podcast, porque eu Isso, tô vai ser um receio de climão mais. terrível, mano. Sou insuportável, sou soberbo. É verdade. Sou soberbo. A fama cega a gente de uma maneira... Egocêntrico. Isso, narcisista. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço Tá. pra todo mundo que eu recebo aqui. Normalmente é a última pergunta que eu faço. Ela me ajuda a entender bem quem eu tô recebendo aqui e tentar entender o coração dessa pessoa. Tá bom. Né? Uma pergunta simples, sem muita pressão, sem muito E seu suspense. sorriso demonstra que existe uma capciosidade. Não existe nenhuma capciosidade. Tá bom. Bom, antes dela, só uma coisa. Ah. Putz, aí já vou Vai, mano. já vou estender mais. Vai, Mas tá mano. tudo certo. Vai, Vocês estão gostando, querido. tá tudo Vai, gostando. todo mundo aqui. Teologia. A gente conversou aqui um pouquinho sobre isso antes. Sim. Você tentou fazer teologia na faculdade. Um mês. Houve falta de acessibilidade na No plataforma, site. no site. Você teve que parar de fazer teologia por conta disso. Cara, mas eu sou apaixonado por teologia. Como que é a sua relação com o estudo, com a teologia? Dá pra ver, conversando com você, que você referencia muito não só a Bíblia, que mostra que você lê a Bíblia. Mas beleza, isso muita gente faz. Mas você referencia muitos autores, muitos acontecimentos históricos, você referencia linhas de pensamento teológico, você referencia questões da filosofia, da história, geografia e etc. Como que é a sua relação com o estudo e especificamente com a teologia? O que você pensa sobre o cristão e a teologia? Cara, primeiro que eu gosto muito de ler. Ler via audiobook, Você lê em né? braille? Não, eu leio, sei ler, mas eu não gosto. Não gosta? Não. Por quê? Coisa de cego, mano. Por quê? Coisa de cego, mano. Ah, você tem preconceito. Entendi. Não, mas é porque é muito pouco prático, sabe? Os livros, você já viu como é uma Bíblia em braille? Ela é gigante. Pois é, o cego pra ser crente tem que ter uma van pra levar a Bíblia. Ela é enorme. Cadernos de matéria, assim, cada livro. Então é muito pouco prático, é muito caro. Se eu tenho meu celular e se eu sei lidar completamente com ele, então... Você ouve em 2x? Há algumas coisas assim. Mas audiolivro não. Audiolivro não. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de livros que, assim, não só da literatura cristã. Na verdade, na parte da literatura cristã eu tenho que melhorar muito. Mas eu gosto de explorar, sabe? Literatura histórica. Sim. Enfim. Então eu acabo absorvendo a cultura geral e as linhas de pensamento por isso. Eu gosto muito de ouvir. E aí, sobre a questão da teologia, eu sempre fui muito curioso para entender o que é o quê. E o YouTube, principalmente, ele traz essa possibilidade da gente
tirar essas curiosidades, sabe? Então eu curto muito teologia, eu sou apaixonado por teologia. E eu acho que assim, para muita gente é abstrato. Por exemplo, você pega a questão da Armínio e Calvino. Uhum, Ai, que isso é desnecessário, eu sou de Cristo. uhum. Cara, amém. Mas é importante. Mas Calvino era de Cristo e Armínio também era de Também Cristo. era de E Cristo. o que esses homens de Cristo falaram, né? É interessante. Pois é, mas para além disso, é porque molda muito a nossa cultura, Uhum, a forma da gente encarar coisas do nosso cotidiano. Parece abstrato, uhum, porque o nosso pensamento despreza coisas abstratas muitas vezes, né? uhum. A gente tá mais atento ao que é prático. Mas é muito importante a gente entender. Você viu, as referências históricas que eu trouxe aqui são práticas. Uhum. Sim, tudo aplicado no Tudo. seu dia a dia. Na Exatamente. vida real, na, E- histó na forma de lidar com a igreja. Pois é, o que é que os jesuítas, colonizadores do Japão, tentaram, né? Uhum. Tem a ver comigo. Tem a ver, mano. Tem a ver. Tem alguma coisa ali. E tem a questão de que se eu não olho, entre aspas, pra trás, eu não sei me referenciar por quem já errou ou acertou antes de mim. Foi Chesterton, se eu não me engano, que só conseguimos chegar longe e ver longe, pois estamos apoiados nos ombros de gigantes. Querida, é isso aí. É forte, né? Tem Mas que... é porque, cara, meu avô, por exemplo, meu avô foi pastor de uma igreja local, na Assembleia de Deus, Campo de Campinas, por décadas. E hoje ele está agora não mais como pastor, né? Hoje ele é membro aqui da nossa igreja. E, cara, o que esse gigante já viveu? É? Aí eu vou ignorar tudo isso, vou menosprezar tudo isso. Hoje ele faz parte do nosso conselho pastoral e ele fala ali e o pessoal ouve. Por quê? Nós temos que aprender com a experiência do outro, né? Isso, Pra cara. que eu vou errar se eu posso aprender Tem com a 2000 do outro? anos de cristianismo. Ninguém tá inventando a roda, não. Não existe nada de novo. E normalmente quando tentam inventar a roda É é quando heresia. dá errada. É heresia. É E coisas. talvez uma heresia repetida. É. Sim. Não, Inclusive. cara, a maioria das heresias que eu vejo hoje, principalmente no meio neopentecostal, Eita. cara, nas seitas, cara, é coisa que, sei lá, Agostinho já derrubou. Isso, É pois coisa que no século IV já foi derrubada. Então a gente fica batendo cabeça porque não estuda a história da igreja. É importante, cara. Sim. É legal, até pra minha questão de composição, você ter essa base de leitura em geral, porque você tem um vocabulário maior, você consegue se expressar de uma forma mais. Você não fica falando, Jesus farmou aura. Entendeu? Não, você. Nós fomos. Isso, Jesus agiu de forma conspícua, né? Uhum. Você já traz um negócio assim, você já sabe. Mais high level, mais. Isso, varão, entendeu? É forte. Então, Qual que você acha que é o perigo de um cristão sem teologia? Tem como um cristão viver sem teologia? Não, porque até naquilo que ele. Eu tava lendo a sistemática de Gruden. Muito bom. Ele tava falando sobre isso. Até quando a gente fala, Jesus, Jesus salva. Por mais que o cara não saiba, Isso é teologia. sistemática. Isso é teologia. Porque é o resumo de várias passagens que declaram que Jesus salva. Então, possa ser que o cristão não saiba ali o que é teologia. Mas é. Por mais que ele não Falar denomine. assim, ó, eu não gosto de estudar teologia, não. Eu prefiro focar só na Bíblia mesmo. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu só preciso de Jesus para ser salvo. Mano, você vai morrer. Não, isso é um pensamento teológico, na verdade. É um pensamento teológico. É um pensamento perigoso, mas é Isso, teológico. mas é teológico. Tudo é teologia. De Muito certa bom. forma. Muito bom, muito bom. É isso aí. Que você possa seguir seus estudos. Já falei aqui, cara, pra mim, Mackenzie. Vamos. Pra mim, você Não, precisa. tá patrocinando? Tem. Não tem patrocínio, Então não. fica quietinho. Não, meu irmão, você vai ser meu co-aluno. Aleluia. Vamos estudar junto, cara. Você vai Bom, gostar. mano. Você vai gostar. Vamos combinar isso aí, eu quero. Vamos conversar. Vai dar certo. Vai dar certo. Desligou as câmeras aqui, Isso. a gente organiza. Exato. A pergunta que eu preciso fazer para nós finalizarmos. Pra você, Luan Cruz, o que é mais lindo no evangelho? O que mais te brilha os olhos? É exatamente a pergunta que eu faço pra todo mundo. Brilha os olhos, um glaucoma. Ai, cara, tudo nesse episódio. Mano, é paia, né? É paia. Então, o que mais te aquece o coração? Cara, é saber que um Deus tão imenso, tão grandioso, resolve cumprir parte de um propósito dele pra um povo através de alguém. Saca? Tipo assim, pô, ele não precisava. Pra que quebrar a cabeça fazendo a humanidade? Não precisava, não. Mas ele quis revelar a sua glória através de coisas frágeis e de coisas que muitas vezes erram.
Não porque ele erra, mas porque ele nos fez com como é que eu posso dizer? A liberdade, de certa forma, de errar. E às vezes a gente erra, mas até nisso ele glorifica o nome dele. Até nos nossos fracassos. Até nos nossos erros, sabe? Como um Deus perfeito pode manifestar a sua glória até através da imperfeição. Isso pra mim é louco. Muito. Porque eu sou imperfeito. Querendo servir ao Deus perfeito que glorifica o seu nome através daquilo que é tão imperfeito quanto eu. Isso aí. Glória a Deus. Isso realmente é muito lindo. Amigo, alguma consideração final para quem está nos assistindo? Alguma mensagem, suas redes sociais? Minhas redes sociais, me acompanhe no Instagram, TikTok, Spotify ou Luan Cruz Oficial. TikTok e Instagram. Luan Cruz, Spotify, YouTube também. E é isso. Muito bom. Acompanhe lá. Vai estar tudo aqui na descrição para você que está nos assistindo. Obrigado, tá? E é isso. Para quem nos assistiu até aqui, para provar para mim e para você que essa pessoa ficou aqui até o final, assistiu o episódio completo, uma frase, uma palavra, algo para ela comentar aqui. Comenta aí. Deixa eu ver, mano. Pensar. Agora você me pegou de surpresa, mano. Sei lá, comenta aí, glaucoma. Vai. Que isso? Vamos. Alguma coisa mais Isso. motivacional. Ah, isso é motivacional, mas é motivacional, mano. Quer mais motivacional com glaucoma, meu Deus? Deixa eu ver. Deixa você ver? Deixa eu ver. Calma aí, mano. É hábito, tá vendo? Cara, Eu vi o rei. Comente aí, vá. Eu vi o rei. Essa é forte. Aleluia. Eu vi o rei. Ou eu quero ver o rei. Pronto, pode ser. Eu quero ver. Isso, mas aí pode ser que cause um burburinho de tendências monarquistas. Eu quero ver Jesus. Isso. Pode Pronto, ser? Melhor. Então pronto. Um pouco melhor. Comente aí, então, pra provar pra mim e pro Luan que você ficou aqui até o final. Isso. Eu quero ver Jesus. E entendendo que essa visão não é física, né? É uma visão com o coração, com a alma, com o espírito. Isso aí. Muito bom, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Que seja o primeiro de muitas participações. Foi um Isso prazer aí. receber você aqui. Conversa. Eu espero que o próximo não seja pra dar explicações sobre alguma coisa que eu falei nele. Retratações. Retratações. Declaramos aqui que não estamos de acordo. Isso. Cara, eu acho que a gente vai ter que cortar algumas coisas desse episódio. Mano, deixa rolar. É só da edição aí, o Gabriel Deixa que rolar. né? Não, ele é maldoso, ele vai deixar, mano. Cara, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Papo muito legal, muito produtivo. Um prazer receber você aqui. Não só no podcast, mas na nossa igreja. Você tá em casa. Fique à vontade. Obrigado. E até a próxima. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, gente. Tchau. E é isso aí, acertou. E pra você que tá aqui nos assistindo até o final, muito obrigado também pela sua participação. Se você tá aqui até agora, de alguma forma você foi abençoado, edificado, transformado por essa conversa. Ou pelo menos entretido, né? Me ajuda. Pelo menos entretido. Que é isso? Ficou aqui até agora, não é? Pelo menos isso a gente fez. Ou então tá fazendo uma viagem muito longa e não tem como mudar. Às vezes não conseguiu alcançar ali o celular, né? Às vezes tem alguma deficiência física. Só botaram pra você assistir aí, você tá assistindo. A última frase do episódio tinha que ser relacionada a isso, né? Mas aí outra deficiência, outro departamento. Eu inovei, tá vendo? Esse departamento você não pode falar. Não você só pode falar do seu departamento. Exatamente. Pronto. E é isso. Muito obrigado também pela sua participação. Espero que você não se ofenda com esse episódio. Tudo feito de muito bom tom, pelo menos. Da sua parte, da parte da fé, ele tá do convidado, ninguém sabe. Da minha parte, não pretendemos ofender ninguém, excluir ninguém, não há nenhum preconceito, amamos todos que estão nos assistindo. Todos. Independente de crença, de habilidades, de cor, de raça, de etnia. Mano, para de... Achou ruim alguma coisa? Vai lá, por favor, no Instagram do Luan, tá aqui na descrição, reclama lá com ele. Ele vai ver seu comentário aí. Com certeza. E muito obrigado. Até o próximo episódio. Verifiquem os outros episódios no canal. Eu prometo que todos os outros são muito sérios. São melhores que esse. Todos os outros são muito sérios. Uma conversa aí com grandes homens de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, pra dar uma balanceada. Ele esteve aqui, não, aí. Cara, você acredita? Nossa. Nessa cadeira que você tá sentado, você sentou o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Meu irmão. Meu irmão. Então, pra dar uma balanceada, assiste aí, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Faz esse favor. Mais sério. Pra você sair aí com essa visão do nosso podcast. Deus abençoe. Muito obrigado. Até terça-feira que vem, às 19 horas, aqui no YouTube. Deus abençoe. Tchau, tchau.